As duas irmãs mais velhas competem para ser a líder dos trigêmeos. Elas não apenas começaram a se insultar logo após nascer. Antes mesmo da lua cheia, já se levantaram e começaram a brigar. Enquanto isso, você, o irmão mais novo, se esconde e ri. Apenas porque em suas vidas passadas foram existências supremas dos reinos dos deuses e demônios. Uma era a donzela mística dos 9 céus, nas alturas do céu. A outra é a imperatriz demônio do mundo demoníaco. Ninguém teria imaginado que agora se tornariam duas pequenas imaturas. No entanto, o que as duas irmãs não sabiam era, na verdade, seu poder espiritual já havia superado de suas vidas anteriores. E tudo isso é graças a você, o mais fraco dos irmãos. Naquela noite, como sempre, tiraram as pílulas. Jibei alimenta secretamente suas duas irmãs. De repente, uma voz ressoou. Shen'er. E Shen ficou tão assustado que quase pulou. Está fingindo de morto ou o quê? Não dorme em plena meia-noite? A irmã mais velha, Suiyun, tinha o rosto tenso. A sensação de opressão da imperatriz fez arrepiar a pele de Shen. Depois de muito tempo, finalmente respondeu lentamente. Sei que você não está feliz por dentro. Mas este imperador certamente nasceu antes de você. Então não importa que tipo de ser divino você seja. Você tem que me chamar de irmã. A tensão no coração de Shen se transformou instantaneamente em um riso amargo. Acontece que a única coisa em que esta irmã imperatriz pensa é em ser a chefe. Além disso, ela também se considera a reencarnação de algum ser extraordinário. Então, rapidamente, traga o que quer que seja para eu ver. O que era aquilo que queria que eu comesse há pouco? Ao ver Suiyun claramente morrendo de curiosidade, mas ainda tentando manter sua postura, Shen não pôde deixar de rir em silêncio no coração, criança boba. Então, ele lhe atirou diretamente uma pílula espiritual. O que vai acontecer se eu tomar este remédio? Suiyun brincava com a pequena pílula, parecendo duvidosa. Shen a olhou como se estivesse vendo uma tola. Eu dou isso para vocês comerem todas as noites. Ainda não sabem para que serve. Enquanto falava, lançou um olhar para a segunda irmã, Ouyang Qingfen. Apenas aquela garota tola. Acreditando que tinha um talento excepcional. Desde que nasceu, em apenas um mês já havia alcançado satisfação espiritual plena. Nem mesmo uma imperatriz reencarnada seria assim. Os belos olhos de Suiyun piscaram levemente. Nestes dias, ela também sentiu vagamente as mudanças em seu corpo, mas não esperava que fosse obra de seu irmão mais novo. Depois de pensar um pouco, levantou a cabeça. De onde vem esta pílula? Shen fez uma careta. Mesmo que tenha sido eu quem a refinei, e daí? Suiyun tinha uma expressão de desconforto no rosto. Você não pode enganar crianças dessa maneira. Shen acenou impacientemente com a mão. Não acredita? Então isso é o que saiu dos meus gases. Furiosa, Suiyun já não conseguiu manter a dignidade de imperatriz. Simplesmente soltou um palavrão. Sai daqui! O obediente Shen se virou. Rolou para o outro lado do berço. Estou brincando. Será que ela vai contar para a irmã mais velha? Ele dependia de um sistema louco especializado em enganar suas irmãs. Será que não obteve incontáveis tesouros celestiais e técnicas divinas na loteria? Além disso, a sua identidade como viajante entre mundos. Todos esses são segredos que ele nunca compartilharia. No entanto, na manhã seguinte, Shen acordou atordoado. Mas percebeu que o Yankee NGFE com acento grave NG o estava observando. Isso assustou Shen, causando-lhe um arrepio. Será que Suiyun se vendeu? Felizmente, naquele momento entraram várias criadas. Ajudaram os 3 irmãos a se vestirem. Acontece que hoje chegou uma mensagem do palácio. A rainha quer vê-los. Desde o nascimento deles. Esta é a primeira vez que Shen sai da casa do Zi. No caminho, a carruagem virou. Nesse momento, Shen levantou a cortina com curiosidade. Olhou para a rua, com pavilhões e edifícios de ambos os lados. De repente, um estrondo ensurdecedor ressoou. Shen sentiu um sobressalto no coração. Em seguida, sentiu uma intensa sensação de ingravidez. A carruagem tombou. Shen reagiu rapidamente e agarrou a borda da janela. Com a outra mão, abraçou sua irmã Suiyun ao lado. Nesse momento, o poder dentro do corpo de Shen foi quase completamente liberado. Quando a carruagem finalmente se estabilizou, ele estava pendurado na janela com uma mão. Suiyun em seus braços ainda estava um pouco desorientada. No instante em que o estrondo foi ouvido, ela, é claro, reagiu. Infelizmente, seu pequeno corpo ainda não era ágil o suficiente.
Não esperava que este irmão fosse tão excepcional. Mas antes que pudesse elogiá-lo algumas vezes, Ye-Shen gritou impacientemente: "O que você está fazendo aí parado? És muito chato." Nesse momento, ele já tinha certeza. Isto definitivamente é uma nova ronda de tentativas de assassinato. Nesse momento, a mãe Xia Xinyu também segurou Ouyang Qingfen para estabilizar a sua postura. Ao ver isso, Su Yiyun reagiu rapidamente. Diretamente, saltou. Várias pessoas saíram a rastejar da carruagem virada. O que viram era, de facto, uma cena exagerada de caos e combate. Os guardiões da família Ye já tinham cercado completamente a carruagem. E no meio da multidão, também havia figuras que correram para fora. Uma figura com uma túnica negra ria maliciosamente, suspensa no ar. O invencível deus da guerra já não estava presente. O linho da tua família Ye deve terminar aqui. Ao ouvir isto, o coração de Ye-Shen estremeceu. Esta tentativa de assassinato é dirigida a eles, os irmãos. Su Yiyun franziu o sobrolho. Obviamente também sentiu que algo não estava bem. Ouyang Qingfen cerrou os dentes. Se não fosse porque este imperador ainda não cresceu, estes miúdos nem sequer seriam suficientes para encher o espaço entre os dentes deste imperador. Xia Xinyu ficou séria. Olhou para os três pequenos nos seus braços. Finalmente, o seu olhar pousou em Ye-Shen. "Shen-er, vou deixar-te uma ou duas irmãs." De repente, Ye-Shen sentiu um mau pressentimento. Apenas sentiu que o olhar de Xia Xinyu carregava um ar de desprezo pela morte. A sua pequena mão moveu-se. Então colocou um anel prateado na mão de Xia Xinyu. "Mamã, leva-o. Não digas que fui eu quem te deu." Xia Xinyu ficou um pouco surpreendida. Não disse mais nada. Levantou-se e voou para o céu. Agora, os três pequenos já não tinham ninguém a segui-los. Imediatamente, um assassino vestido de negro avançou. Mas ouviu-se um sopro frio de Ouyang Ngfe com acento grave NG. "Em nome dos 9 infernos!" Apareceu uma voz infantil. No entanto, tinha um tom algo gélido. Fios de luz púrpura escura começaram a transbordar do seu pequeno corpo. Num instante, formou-se uma lâmina de luz cristalina de um profundo tom púrpura. Ouviu-se um grito agudo. A lâmina de luz foi disparada horizontalmente num piscar de olhos. O assassino de negro que se aproximava ficou um pouco surpreso ao ver isso. No entanto, muitos outros mostraram desdém. Uma simples aura do reino de atração espiritual. Será que pode desafiar os céus? Hoje, vocês três estão condenados à morte. Mas, quem teria pensado que a velocidade da lâmina púrpura era simplesmente extrema? Num instante, passou pelo corpo do homem de negro. O assassino de negro correu alguns passos. De repente caiu no chão de forma rígida com um baque surdo. O seu rosto estava cheio de incredulidade. No entanto, nesse momento, Ouyang Ngfe com acento grave NG também cambaleou. Foi Ye-Shen quem deu um passo à frente e assegurou. Su Yiyun, que estava ao lado, soltou uma risadinha. Os métodos do imperador demônio de Juyou. De facto, não é em vão a sua reputação. Ouyang Ngfe com acento grave NG também sorriu fracamente com o rosto pálido. A donzela mística dos 9 céus elogiou-me em demasia. Dizem que com um só pensamento pode-se alcançar os 9 céus. A tua reputação não é inferior à minha. O resto depende de ti. S.I. assentiu levemente. Depois, deu um passo à frente. Nesse momento, muitas pessoas à distância presenciaram esta cena. Ouyang Qingfen, um pequeno bebê pode matar o homem de negro com um único movimento. Imediatamente causou uma grande comoção. Todos, ao ataque. Hoje, aconteça o que acontecer, esses três miúdos não podem sair vivos. Entretanto, Ye-Shen observava em silêncio, sem o mínimo desejo de se destacar. Já que as duas irmãs podem lutar, é claro que ele fica feliz em manter-se nos bastidores. No entanto, um lampejo passou pela sua mente. Apareceu na sua mão uma pílula do tamanho de um polegar. Depois, meteu-a diretamente em Ouyang Qingfen. De onde veio este remédio? Ouyang Qingfen ficou um pouco surpreendida. Ye-Shen acenou com a mão. Não importa de onde veio. O meu irmão mais novo não te fará mal. Ouyang Qingfen pensou por um momento e achou que fazia sentido. E depois deu-a rapidamente a Ouyang Shfng. Nesse momento, ouviu-se um zumbido. Su Yiyun colocou-se à frente dos dois. Uma luz branca e sagrada apareceu de repente ao seu redor. Primeiro céu. Uma voz infantil. Mas claramente tinha um ar algo frio. De repente levantou a mão e acenou. Essa luz resplandecente formou uma enorme onda de vento.
Vários homens vestidos de negro que avançavam pela frente foram lançados pelos ares. Os presentes sentiram novamente medo nos seus corações. Esta rapariga final é tão poderosa. Inesperadamente, as duas filhas de Yeshentia são melhores do que o pai. No entanto, o brilho em torno de Suryun também desapareceu rapidamente. Embora ambas possuam poderosas habilidades, na realidade, seus corpos ainda são de bebês. Não podem suportar um consumo prolongado. Ao ver a batalha caótica diante deles, Yeshen mergulhou em seus pensamentos. Neste momento, os guardiões da casa Ye não têm vantagem geral. Parece que esses homens de preto vieram preparados. E este lugar já não está longe do palácio. Essas pessoas ainda são tão arrogantes. Parece que quanto mais se pensa na verdade por trás disso, mais aterradora ela se torna. Nesse momento, ouviu-se um som de vibração vindo de longe. Uma tempestade de energia espiritual lançou mais de 10 pessoas ao redor. Suryun sentiu um calafrio em seu olhar. Foi uma autodestruição. Essas pessoas estavam preparadas para uma destruição mútua. Não esperava que o protagonista, o irmão mais novo, soltasse um suspiro. Ai! Parece que terei que intervir. Ao ouvir isso, Ouyang Qingfen não pôde deixar de se surpreender. De repente, começou a sentir certa expectativa. Este misterioso irmão não tem nenhum nível de cultivo, mas sempre consegue fazer coisas estranhas. Hoje, finalmente poderei ver seu segredo. No entanto, nesse momento, Yeshen se virou e olhou para trás. Moscas intermináveis. E no segundo seguinte, sua figura desapareceu sem deixar rastro. E a cerca de 12 metros de distância, um homem de preto já havia se aproximado por trás dos três irmãos. Mas de repente, seu corpo ficou rígido. Essa pessoa sentiu que o ar ao seu redor havia congelado. Uma pressão infinita o oprimia de todas as direções. No ar, a pequena figura de Yeshen apareceu de repente. Em sua mão, havia uma lâmina formada por energia espiritual. Em um instante, atravessou o pescoço do homem de preto. Este é o mistério do espaço. Suryun exclamou com espanto. Ouyang Qingfen também abriu bem os olhos. Como esse garoto conseguiu isso? Incrível que ele possa aprender essa técnica divina de nível supremo. Faz com que nós duas imperatrizes pareçamos impostoras. No entanto, no momento em que as duas mulheres ficaram atônitas, Yeshen estava se esforçando para reprimir o desconforto em seu estômago. Afinal, era a primeira vez que matava. O cheiro penetrante de sangue estimulava seu cérebro. Fez com que demorasse um bom tempo para recuperar a compostura. Mas justo nesse momento, um homem de preto apareceu atrás de Suryun. Yeshen, sem pensar, apareceu instantaneamente. Em um instante, uma tempestade de poder espiritual se condensou. A pressão violenta fez o homem de preto cair no chão. Em seguida, uma lança ilusória caiu com estrondo. Atravessou completamente sua cabeça. Depois, Yeshen moveu sua pequena mão. Embora parecesse adorável, no entanto, emanava uma aura natural e majestosa. Vocês, vilões insignificantes, sabem que um único homem pode defender a passagem? Ninguém pode abrir esse portão. Hoje, este filho da família está aqui. Quero ver quem ousa ferir até mesmo um fio de cabelo da minha irmã. Uma voz extremamente infantil ecoou. No entanto, o choque que causou era fácil de imaginar. Os homens de preto não puderam deixar de mostrar expressões severas. No entanto, todos os guardas da mansão pareciam cheios de energia, como se tivessem tomado um estimulante. Todos aclamaram a grandeza do jovem mestre. Nesse momento, ouviu-se um murmúrio vindo da direção da rua. Os reforços da família Ye chegaram a Shimu. Ao ver isso, Yeshen ficou rígido. Ela recuou diretamente para trás de suas duas irmãs. Ouyang Qingfen finalmente encontrou a chance de se aproximar. Pequeno Shen-er, tens um cultivo tão poderoso. E não disseste nada à tua irmã. Yeshen ficou atônito. Tu também não me perguntaste. Os belos olhos de Ouyang Qingfen giraram. De repente, um som suave e pegajoso. Essa irmã agora pergunta. Podes contar a tua irmã? O protagonista, Yeshen, fez uma careta. Essa garota sabe mudar de expressão rápido demais. Ele simplesmente virou o rosto. Não posso. Ouyang Qingfen quase pulou de raiva. Ao lado, Suryun revirou os olhos. Não queria mais lidar com esses dois palhaços. Nesse momento, Yeshen direcionou seu olhar para o palácio. Lembrou-se daquele imperador padrinho que lhe deu o jade. E também da benevolente imperatriz consorte. Yeshen não pôde deixar de se preocupar. Via que os assassinos já estavam quase eliminados. Ele fez um gesto com a mão para todos. Todos da mansão Ye.
Dirijam-se imediatamente ao palácio para apoiar. Neste momento, Yeshen era visto pelos guardas, como se um deus tivesse descido a este mundo. O capitão dos guardas organizou imediatamente seu pessoal e partiu. O Yanqingfen olhou para Yeshen com espanto. Certo, não é, Shen? Ele realmente tem um ar de príncipe herdeiro. No entanto, a expressão séria de Yeshen desapareceu. Ele se virou e correu para o lado, apoiando-se na parede para vomitar. S1 olhou para ele com leve preocupação. O que aconteceu? Você se feriu há pouco? Yeshen demorou um bom tempo para recuperar o fôlego. É a primeira vez que ele experimenta uma cena tão sangrenta. Não me sinto muito bem. O Yankee NGF com acento grave NG arregalou os olhos. Sério? Eu te vi agir com tanta naturalidade antes. É surpreendente, é a primeira vez que matas. Yeshen endireitou-se. Seu olhar era como se olhasse para um idiota. Você acha que todos são como você? Sua Majestade, o Imperador Demônio dos 9 Submundos. Acabei de nascer, certo? O Yankee NGF com acento grave NG ficou sem palavras. SI1, por sua vez, olhou para ele desconfiada. Então, qual é o teu nível de cultivo? Yeshen moveu os olhos. Posso te dizer meu nível de cultivo também. Mas tenho uma condição. Mais tarde, se algo acontecer, tu, como irmã mais velha, deve ser a primeira a enfrentá-lo. Suiyun ficou surpresa. Quer que eu atue como teu capanga? Yeshen quase caiu na risada. Com esses bracinhos e perninhas quer ser capanga? Este príncipe simplesmente não tem vontade de intervir. Do contrário, eu precisaria de você? Suiyun franziu a testa. Este imperador está sendo desprezado. Ambas as irmãs olharam para Yeshen irritadas. Nesse momento, uma energia se aproximou rapidamente pelo ar. Era a mamãe, Xia Xinyu, que havia retornado. Ao ver que a mãe estava sã e salva, finalmente, Xixen respirou aliviado. Olhou ao redor. Xia Xinyu segurou a mão de Yeshen. Vejam só, este menino realmente me surpreende. Achei que tuas duas irmãs tinham um talento excepcional. Mas não esperava que tu, em silêncio, simplesmente. Yeshen a interrompeu com um leve sorriso. Se não fosse por isso, como poderíamos transformar o perigo em segurança desta vez? Se nossas cartas ocultas fossem reveladas diante deles, seria ainda mais difícil para os três irmãos sobreviverem. O Yanqingfen e Suiyun se entreolharam. Este garoto descreve a estratégia de fingir-se de tolo para enganar o inimigo de forma tão leve e simples. E, além disso, com muita razão. Mas o rosto de Xia XNY ficou sério. Mamãe e papai não deixarão que nada lhes aconteça. Depois, seu olhar se dirigiu à distância. Seu marido, Yi Shagtin, está em campanha há algum tempo. Não sei como está a situação da guerra. Xia XNY sempre sente uma leve inquietação no coração. Yeshen também viu o rubor no rosto de Xia Xinyu. Não se preocupe, mãe. Antes que o pai partisse, eu lhe dei 2 armas secretas. Ao ouvir isso, o rosto de Xia XNY ficou complexo. Ela lembrou do anel espacial que Yeshen lhe dera antes. Dentro havia um artefato espiritual de nível terrestre. Isso a fez sentir uma profunda inquietação. Este garoto tem muitos segredos. Nesse momento, dentro do palácio, embora a energia espiritual no mundo estivesse um pouco caótica, no entanto, a batalha já havia terminado. A imperatriz usava uma capa elegante. Dava ordens com autoridade para que todos limpassem o campo de batalha. Mas ao ver os 3 irmãos, sua expressão imediatamente se suavizou. Embora houvesse alguns contratempos, pelo menos, os 3 pequenos estavam sãos e salvos. Caso contrário, eu me sentiria culpada. Quanto mais olhava para os 3 irmãos, mais gostava deles. Além disso, elogiava repetidamente as habilidades excepcionais das 2 pequenas princesas. Seu crescimento em cultivo era tão rápido que era raro em um século. Yeshen não disse nada enquanto estava ao lado. Apenas observava silenciosamente essas pessoas se alegrando. Tinha uma compreensão bastante clara da sua situação. Já é suficiente que minhas irmãs roubem os holofotes. Assim posso evitar ser incomodado. Noite. Xia XNY foi descansar. Yeshen levantou-se novamente à meia-noite como de costume. Mas viu que suas 2 irmãs também abriram os olhos e se sentaram. Esse pirralho maldito está agindo às escondidas e não dorme. Não sei o que ele tem em mente. O Yankee NGF com acento grave NG olhou para ele com curiosidade. Esperava que Yeshen lhe desse uma explicação perfeita. Por outro lado, S1 parecia calma. Yeshen teve que se sentar. É isso mesmo.
Embora vocês tenham progredido rapidamente, ainda acho que estão longe. Então, Ye-Shen moveu a mão descuidadamente. 2 frascos de pílulas apareceram em suas mãos. Dentro havia 10 micropílulas de ascensão espiritual. Mais ou menos correspondem ao nível atual de cultivo de vocês. Su Yiyun pegou naturalmente. Você diz que nos alimenta às escondidas todas as noites. Então isso significa que você tem muitas dessas pílulas, não é? O Yan Qingfen tinha uma expressão de surpresa no rosto. O que quer dizer com nos alimentar às escondidas? É isso? E a Shen tinha um sorriso no rosto. Finalmente entendeu. Só se via Ouyang Qingfen com o rosto mudando constantemente. Ela lembrou das fanfarronices que havia dito antes. Não pôde evitar que seu rosto corasse. Talento do fantasma. Acontece que tudo foi culpa do irmãozinho que nos drogou. E Shen acenou com orgulho. Esta pílula não afetará suas bases. Lá fora não se pode encontrar um tesouro como este. Ter um irmão como eu. Apenas aproveite em segredo. S.I.1 tirou uma pílula e a engoliu. Como se fosse algo natural. E Shen fez um gesto com grande confiança. O Yankee NGF é com acento grave NG franziu a testa ao olhar. Será que ela já sabia disso antes? Apenas ele ainda estava no escuro. Ela não pôde deixar de render os dentes em segredo. Tirou uma pílula e a engoliu com raiva. Depois também entrou em estado de cultivo. E Shen assentiu satisfeito. Depois cruzou as pernas. Pouco depois, começou a roncar levemente. As 2 irmãs não lhe deram atenção, sendo uma ex-imperatriz. Assim que começou a cultivar, não houve nenhum descuido. Mas pela manhã, olhando para Ye-Shen dormindo profundamente, as 2 garotas que haviam cultivado a noite toda ficaram tão furiosas que perderam o fôlego. Como não percebi isso antes? Este maldito irmão merece uma surra. De repente passaram-se mais alguns dias. Naquela tarde, Ye-Shen estava preguiçosamente tomando sol. Parecia sonolento e prestes a adormecer. Na verdade, ele estava compreendendo as maravilhas das leis espaciais em sua mente. Agora já podia fazer teletransportes de curta distância. Vendo que suas 2 irmãs estavam cultivando tranquilamente, Ye-Shen de repente lembrou que já fazia um tempo desde a última vez que participou de uma loteria. Acompanhado por uma série de sinos tilintantes, Ye-Shen recolheu um monte de coisas variadas e diversas. No entanto, um dos objetos lhe causou muita dor de cabeça. Energia original de mortais e demônios. Um raio da origem do corpo sagrado do mal do caos. Uma pessoa comum também poderia mudar sua linhagem contra o céu. O problema é que Ye-Shen já possui o corpo sagrado caótico mais supremo e demoníaco. Mesmo que refinasse essa energia primordial, não serviria de nada. E das 2 irmãs, uma é a donzela mística dos 9 céus, e a outra é a imperatriz demônio dos 9 infernos. Não é adequado para qualquer uma. De repente, Ye-Shen lembrou do ovo do dragão sagrado que o imperador lhe havia dado. Ninguém sabe se essa energia original de mortais e demônios é justa ou maligna. Se houvesse alguma forma de mudar a linhagem da besta sagrada. Pensando nisso, Ye-Shen olhou para o ovo do dragão sagrado. Então viu que o ovo do dragão ainda era de um suave tom azul claro. Os padrões em sua superfície brilhavam com um fraco brilho dourado. Ye-Shen estendeu sua pequena mão. Um fio de energia celestial, metade negra e metade branca, começou a se dispersar. Parece um pouco com o Tai Chi. Assim que se aproximou do ovo do dragão, foi completamente absorvido. E o ovo do dragão começou a vibrar levemente. A cor azul pálida original começou a se transformar rapidamente. Em um instante, tudo ficou escuro. Depois branco leitoso. Ye-Shen sentiu uma alegria em seu coração. Imediatamente se transformou em uma sombra fugaz. Escondeu-se entre suas 2 irmãs mais velhas. Acordem rápido. Este ovo vai se romper. Ambas as mulheres abriram os olhos instintivamente. O Yankee NGF com acento grave NG ficou imediatamente surpresa. O que está acontecendo? Por que o ovo do dragão azul virou isso? S.I.1 também franziu ligeiramente a testa. Este ovo do dragão azul provavelmente teve sua linhagem mutada. O que você fez, Shen-Er? E Shen sentiu um puxão no canto dos lábios. O que quer dizer com o que eu fiz? Você fala como se eu fosse uma besta. Então ele gritou com todas as forças. Mãe, venha rápido. O ovo do dragão azul ganhou consciência. Este ovo travesso está assustando as crianças. As 2 garotas ficaram sem palavras por um momento. Então viram sua mãe, Xiaxi-Ny, vir rapidamente. Vendo os 3 pequenos encolhidos no canto, ela se apressou em consolá-los.
Vejam como ficaram assustados. É apenas que o ovo do dragão verde vai eclodir. Quando este pequeno nascer, de agora em diante será a montaria dos três. E Shen revirou os olhos. Encolheu-se deliberadamente. Essa coisa é bem assustadora. Deixem para minhas duas irmãs. Xia Xny ficou sem palavras entre risos e lágrimas. Eu estava prestes a dizer algo. De repente, ouviu-se um som claro e estalado no ar. Todos abriram os olhos e olharam. Viram que o ovo preto e branco realmente estava se rachando. No segundo seguinte, uma pequena coisa acinzentada mostrou a cabeça. O Yankee NGFE com acento grave NG fez uma careta. Isso não é feio demais? Xia Xny riu-se em silêncio. Este pequeno acabou de nascer. Quando crescer, ficará bem. Só que não se sabe no que essa linhagem do dragão azul se transformou após a mutação. E Shen, no entanto, estava completamente calmo. O sangue deve ter ascendido. Deve ser muito mais forte do que aquele dragão azul. Ao ouvir isso, Xia Xny mostrou uma expressão de espanto. Como sabes? E Shen assentiu. Este é o dragão caótico. Metade Deus, metade demônio. Mas é algo extraordinário. Enquanto falava, olhou profundamente para as duas irmãs. Essa linhagem deve ser muito adequada para as duas irmãs. Agora, S1 e o Yankee NGFE com acento grave NG tinham expressões de expectativa. Logo, o dragão caótico revelou sua verdadeira forma. Esse pequeno acabou sendo um dragão de duas cabeças. Viu-se que uma de suas cabeças era completamente branca como a neve. Uma cabeça de cor roxo escuro. Corresponde ao nome do demônio imortal. Depois de engolir a casca do ovo, a criaturinha cresceu visivelmente a olho nu. Até já se podiam ver algumas escamas em seu corpo. E Shen sorriu. Tirou diretamente 2 frascos de líquido espiritual para suas duas irmãs. Uma alimenta de um lado, a outra do outro. Continua sendo unificado. O Yankee NGFE com acento grave NG girou seus belos olhos. Diz-me, essas duas cabeças têm seus próprios pensamentos. Continua sendo uniforme. E Shen moveu levemente o canto dos lábios. Como vou saber? Não sou o pai dele. Pouco depois, após consumir 2 frascos de líquido elevador do espírito, a cabeça branca aproximou-se mais de S1. A cabeça roxa aproximou-se mais de Yankee NGFE com acento grave NG. S1 de repente exclamou. Este pequeno ainda não tem nome. E Shen pensou um momento. Vamos chamá-lo de pequeno dragão caótico. Agora há um pequeno ser metade imortal, metade demônio. A vida dos 3 irmãos e irmãs ficou ainda mais colorida. O clima ficou mais frio de repente. No pátio, Shen, envolto em seu casaco de raposa, permanecia em silêncio. Suspirou com as mãos cruzadas atrás das costas. A tempestade se aproxima. Xia Xny observou Shen com uma expressão de pequeno adulto. Não pôde deixar de sorrir. No entanto, ao ouvir um suspiro, seu rosto mostrou preocupação. Shenir, sentiste algo? Shen tinha as mãos nos bolsos. Em seu pequeno rosto não havia nenhuma emoção visível. Papai nunca demorou tanto em suas expedições. Deve ter encontrado um grande problema. E ao mesmo tempo, nós também enfrentamos assassinos. Deve ser que outras forças poderosas intervieram. Shen estava analisando com grande clareza. No início, Xia Xny tinha uma expressão satisfeita. Mas depois, seu rosto ficou cada vez mais estranho. Essa criança, tão jovem, é surpreendentemente inteligente. Não pôde evitar soltá-lo. Lingir, és realmente meu próprio filho? Shen ficou confuso. Não digas ainda. Essa questão não é fácil de explicar. Sim, mas não completamente. Alguns dias depois, finalmente chegou a notícia de que Shagtin regressava triunfante. Acontece que realmente caiu na emboscada do inimigo. Felizmente, o tesouro que Shen lhe deu antes de partir foi de grande ajuda. Caso contrário, temia-se que todo o exército fosse aniquilado. E ao saber que sua esposa e filhos haviam sido atacados novamente, os olhos de Shagtin escureceram. Esses inúteis realmente causam grandes problemas. Pena que a situação na corte agora é complicada. Não tenho tempo para eliminá-los todos. No entanto, Shen balançou a cabeça por um momento. Isso também não é difícil de resolver. Desde que o pai, este deus da guerra Qian Yuan, possa intimidá-los, tudo naturalmente se resolverá sem problemas. Shagtin olhou com desconfiança. Estás dizendo que devo romper a barreira o mais rápido possível? Mas eu, teu pai, estive preso no pico do reino de Lumina por 3 anos. É muito difícil querer avançar.
No entanto, ao pensar na velocidade excepcional com que suas duas filhas romperam a barreira, Shagtin de repente olhou para o filho mais novo. Será que... E tu, Shen, tens um plano? Shen sorriu misteriosamente. Ninguém sabia de onde tirou uma garrafa lunar. Papai, guarda bem isto. Toma uma a cada 3 dias. Quando tomares as 7, terei uma forma de ajudar o papai a romper seu limite. Depois de dizer isso, Shen saltou do banco e saiu, deixando apenas o pai surpreso com uma expressão cheia de confiança. No pátio, o pequeno dragão caótico dormia em um canto. Nestes dias, o pequeno dragão cresceu rapidamente. Seu comprimento já havia atingido 7 ou 8 metros. As escamas em preto e branco também incorporavam um leve toque dourado. De longe, parecia realmente impressionante. Shen assentiu satisfeito, considerando o tamanho de SIO e o Yankee NGFE com acento grave NG. O pequeno dragão já poderia ser uma montaria adequada. Simplesmente, precisa continuar crescendo. Pensando assim, o pensamento de Shen se moveu. Diante dele apareceram duas massas estranhas. Essas duas massas estranhas pareciam bastante macias, como se fossem duas enormes gelatinas. Dentro havia um brilhante mar de estrelas. Isto é a medula espinhal de uma besta gigante do firmamento estelar. No início, Shen nem sabia para que servia aquela coisa. Nesse momento, o pequeno dragão caótico pareceu sentir algo. De repente, abriu os olhos e se lançou diretamente sobre as duas grandes gelatinas. Cada cabeça tomou um lado. Em um piscar de olhos, ele as devorou completamente. Depois, as duas cabeças se aproximaram novamente. Como querendo carinho, lamberam a mão de Shen. Aquela grande língua era maior que o rosto de Shen. Shen pulou longe de um salto. Saiam, saiam, saiam! Vocês são da linhagem dos dragões. Como podem agir como cães? Ao ver o pequeno dragão caótico voltar a dormir, Shen também correu até uma espreguiçadeira e começou a balançar. Não passou muito tempo. A energia de Shen tornou-se misteriosa. As leis do espaço são realmente incrivelmente profundas. Alguns dias tranquilos se passaram. Naquele dia, Jintin levou Shen à biblioteca. Planejava deixar que os 3 irmãos Shen participassem do julgamento de Xinjiuan para ampliar seus horizontes. Ao ouvir isso, Shen mostrou uma expressão confusa. O julgamento de Xinjiuan é um grande evento que ocorre a cada 3 anos na capital imperial. Os participantes do julgamento são todos jovens da capital imperial. No entanto, todos tinham cerca de 7 ou 8 anos. Shen abaixou a cabeça e olhou para seu pequeno corpo. Será que o pai ficou tonto depois de alcançar um avanço? Ainda sou um bebê. Mas pensando bem, não seria ruim conhecer os cultivadores deste mundo. Além disso, para compreender as leis do espaço, ainda não posso ficar o dia todo na residência e... Mas as duas irmãs imperatrizes provavelmente não se interessariam por essas pequenas competições. O que surpreendeu Shen foi que, assim que ouviram que ele iria, as duas imperatrizes também começaram a discutir sobre ir juntas. Assim, alguns dias depois, os 3 irmãos partiram acompanhados pelo guarda Lulo. Embora o julgamento de Xinjiuan seja chamado de julgamento, ele também tem o propósito de permitir que as crianças façam amizades. E neste julgamento, foi anunciado que 3 pequenas crianças iriam observar. Naturalmente, isso já havia sido informado antes. Naquele momento, o deserto fora da cidade. S1 vestia uma pequena túnica branca, com o cabelo preso de forma ordenada. Exalava uma aura muito etérea. O Yankee NGFE com acento grave NG, por sua vez, usava um pequeno vestido roxo. Seus belos olhos às vezes pousavam em Shen. Shen ainda usava uma pequena pele de raposa. Tinha a aparência de um jovem elegante. Olhava ao redor com bastante curiosidade. Era uma floresta incrivelmente densa. Nem se comparava aos parques florestais que Shen vira em sua vida passada no planeta azul. Somente as árvores mais externas já ultrapassavam os 100 metros de altura. Shen não pôde deixar de se impressionar levemente. De repente, Shen pensou em algo. Virou a cabeça para o lado onde estava Lulo, ao ouvir que a floresta havia sido limpa pela família real. Mas ainda restavam algumas criaturas demoníacas de baixo nível. Lulo assentiu com a cabeça. Esse é o significado do processo. Embora o intercâmbio entre as novas gerações seja importante, a experiência com bestas demoníacas também é essencial. Ao ouvir isso, Shen sorriu levemente. Então, quando entrarmos mais tarde, por favor, não faça isso por toda parte. Alguns peixes pequenos
Deixe-os para minhas duas irmãs. S.I.U. e o Yankee NGFE com acento grave e NG olharam para Yeshen ao mesmo tempo. Mas no final, não disseram muito. Ambas as irmãs sabiam que esse tolo irmão não era um pêssego macio. Ele simplesmente é discreto por natureza. Se puder evitar lutar, ele evitará. Realmente não entendo o que passa na cabeça desse cara. Nesse momento, de repente, ouviu-se um assobio no ar. O Yankee NGFE com acento grave NG não pensou duas vezes. Com um movimento da mão, uma faca cortou o ar. Ouviu-se apenas um assobio. Um lampejo de luz roxa escura passou rapidamente pelo ar. Um esquilo de olhos vermelhos caiu no chão. Parece que é por causa da energia espiritual. Os esquilos em Dalian já não parecem esquilos. A primeira fase deste julgamento são essas feras demoníacas periféricas, esperando por um lago dentro da floresta. Foi a segunda fase desta decepção amorosa. O que se chama fazer amigos através das artes marciais. Tudo acontece lá. À medida que os quatro avançavam, as feras demoníacas que saltavam constantemente foram facilmente eliminadas pelas duas irmãs. E Yeshen começou a perder gradualmente o interesse. Nesse momento, o sistema, que estava em silêncio, de repente emitiu uma voz. O anfitrião está prestes a enfrentar um perigo. Pede-se ao anfitrião que lide com isso com cautela. A expressão preguiçosa de Yeshen se iluminou imediatamente. Até seus olhos brilharam. Onde está o perigo? É preciso saber que anteriormente ele enfrentou inúmeros atentados. Mas o sistema nunca havia emitido qualquer aviso. Isso significa que a situação atual é mais perigosa do que qualquer uma enfrentada antes. Yeshen não pôde deixar de parar. O que há de errado, Shen'er? O Yankee NGFE com acento grave NG não pôde deixar de falar. Su Yun também se virou para olhar. Yeshen pensou por um momento antes de falar com voz profunda. Talvez vocês não acreditem se eu disser, mas eu posso prever o futuro. Continuar avançando será muito perigoso. O guarda Luo Lao olhou instintivamente ao redor. No entanto, não sentiu nada. Não pôde deixar de falar. Sua Alteza, o senhor não sabe. Nesta floresta, na verdade, há vários poderosos escondidos. Além disso, eu também estou aqui. Quem poderia imaginar que a expressão de Yeshen se tornaria séria? Em seus olhos apareceu, surpreendentemente, uma certa autoridade. Se vocês aparecerem, podem resolver. E então, o que acontece com o perigo? Luo Lao ficou surpreso. De repente, percebeu que, embora a pessoa à sua frente parecesse ainda uma criança, já havia passado por muitas tempestades. Assim, eles ouviram a ordem categórica de Yeshen. Luo Lao, leve as duas irmãs de volta. Depois de retornar, que meu pai venha me buscar. Os outros não devem agir por conta própria. Su Yun falou de repente. Então, o que você vai fazer? Yeshen acenou com a mão. Como diz o ditado, se um amigo morre, o pobre sobrevive. Eu, claro, não terei problemas. Quer as duas meninas queiram ou não. No fim foram levadas por Luo Lao, porque a presença de Yeshen era imponente demais. Na verdade, Luo Lao não tinha intenção de desobedecer. Observando as três figuras se afastarem, Yeshen semicerrou os olhos. Um pequeno corpo que sempre esteve oculto. Finalmente começou a liberar uma respiração profunda. Nesse momento, nas profundezas da floresta densa, Yeshen já havia tirado sua luxuosa pele de raposa. Vestiu uma simples capa branca. Em um instante, passou de um pequeno nobre a se tornar um jovem herói bonito. Quando uma luz branca passou rapidamente, Yeshen desapareceu. Ele ficou em um galho, olhando para o horizonte. Podia-se ver, não muito longe, a plataforma no centro do lago. Esse é precisamente o local da competição final desta prova. Havia várias crianças de cerca de 10 anos andando por lá. Tudo parecia bastante normal. No entanto, naquele momento, três figuras estranhas apareceram ao lado do lago. Podia-se ver que todos estavam cobertos com mantos pretos, embora também parecessem crianças. Sua aura era muito poderosa. Ao ver isso, o rosto de Yeshen escureceu. Não são santos. Olhando para seu comportamento furtivo, é como se estivesse escrito em seus rostos: sou um vilão. Nesse momento, era hora da prova final começar. À medida que mais crianças se reuniam na cena, os três de mantos pretos trocaram olhares. O que estava no centro tirou uma esfera brilhante e translúcida. Tinha o tamanho de um punho de adulto. Então se ouviu o grito surpreso de uma criança. Uau! Isso não é uma esfera espiritual violenta. Como alguém pode trazer algo assim aqui? Querem morrer juntos? Uma pedra provoca 1000 ondas.
Todas as crianças no local ficaram em pânico imediatamente. E Shen estava cheio de dúvidas. Não entendia qual era o problema com essa coisa diante dele. Então ouviu os 3 homens de preto rirem estranhamente. Suas vozes infantis transmitiam um arrepio. Já que o majestoso império reuniu esta prova, nosso país naturalmente lhes apresentará um grande presente. É uma pena não podermos ver os 3 príncipes lendários. Ao ouvir isso, a expressão de Ye Shen escureceu. Essas pessoas vieram diretamente atrás de seus irmãos e dele. Felizmente, ele havia recebido um alerta de perigo há pouco. Decidiu rapidamente enviar suas 2 irmãs para fora do labirinto secreto. Naquele momento, gritos de surpresa explodiram em caos. Então, a pérola do espírito violento emitiu uma luz branca deslumbrante. Uma poderosa onda de energia espiritual se elevou intensamente. Por que essa cena parece um pouco com uma explosão nuclear? O coração de Ye Shen estremeceu. As crianças aqui estavam reunidas em grande número. Todos os maiores talentos da jovem geração. Se algo acontecer, a capital certamente cairá no caos. Realmente é uma grande jogada. Ele respirou fundo. Com ambas as mãos, de repente fez um movimento à frente. Princípio do espaço. Barreira do espaço. Sustente-me. Só se ouviu um estrondo. Uma pressão espiritual aterradora, inimaginável, se espalhou num instante. Barreiras de ar distorcidas se uniam umas às outras. De repente, cercaram completamente a localização da pérola do espírito explosivo, isolando muitas crianças atrás das barreiras. No segundo seguinte, uma deslumbrante luz branca inundou todas as visões. Quando todos puderam voltar a ver claramente a cena à frente, não puderam deixar de arregalar os olhos. Via-se que o solo ao longe havia afundado, formando uma enorme cratera semicircular. Esta é uma pérola do espírito explosivo de grau terrestre. Que grande poder interveio aqui! Uma série de murmúrios de espanto surgiu. Os pequenos pareciam como se tivessem sobrevivido a uma catástrofe. Não muito longe, o rosto de Ye Shen mostrava um leve tom pálido. No entanto, ainda ria em seu coração. Ainda bem que eu estava aqui. Caso contrário, todos vocês, pirralhos, teriam sido pegos de uma vez só. Pegou uma pílula casualmente e a colocou na boca. Depois começou a investigar ao redor. Neste momento, o lago original havia sido afetado pela explosão da pérola do espírito explosivo. A água do lago evaporou completamente. Restou apenas uma cratera enorme e colossal. Parece que esta joia espiritual de nível terrestre é realmente poderosa. Não sei quem teve a capacidade de desenvolvê-la. É claramente uma versão extraterrestre de uma bomba nuclear. Com o cultivo de Ye Shen, ele mal conseguiu detê-la. Exatamente. O cultivo de Ye Shen já alcançou o reino da transformação espiritual. E tudo isso graças às suas 2 irmãs. Foi porque, desde o ventre materno, Ye Shen as enganou completamente. Isso permitiu que Ye Shen ativasse um sistema de enganar as irmãs. Além disso, obteve inúmeros tesouros e cultivo divino. No entanto, desde que os 3 irmãos nasceram, o sistema permaneceu em silêncio por muito tempo. Porém, naquele momento, a expressão de Ye Shen ficou séria novamente. De repente, uma energia estranha se erguia do profundo buraco. Ye Shen de repente percebeu algo. Aquele sistema quebrado nunca havia emitido um alerta de perigo antes. E embora a pérola espiritual violenta deste nível terrestre fosse um pouco difícil de resistir, definitivamente não atingia um nível de perigo. Será que as bombas nucleares são apenas um aperitivo? Ye Shen imediatamente fixou o olhar no profundo buraco. À distância, parecia ouvir o profundo rugido de uma besta de outro mundo. Havia até uma névoa sangrenta que se expandia para fora. Por sorte, os pequenos já estavam aterrorizados. Nenhum deles se atrevia a se aproximar. Enquanto isso, Ye Shen temia que fossem afetados. Que diabos há lá embaixo? Ye Shen murmurou para si mesmo. Jin. Detectou-se que a besta exótica abaixo é o cadáver de uma besta selvagem do grande deserto. Essa besta selvagem do grande deserto esteve enterrada aqui por milhares de anos. Seu corpo físico já está morto há muito tempo. Mas ainda resta o espírito da besta. Foi despertado pela explosão da bola espiritual que acabou de ocorrer. Ao ouvir a resposta do sistema, Ye Shen não pôde deixar de praguejar em voz baixa. Esses 3 pequenos inúteis estão se matando. E ainda traíram tal monstro. Em apenas um instante, já se ouviram fortes tremores no profundo poço. Em seguida, a névoa vermelha começou a se agitar. De repente uma enorme cabeça emergiu. Deve ter a altura de uma pequena casa de 3 andares. Depois, 4 ossadas robustas formaram os membros.
e duas enormes asas ósseas atrás. A altura total do esqueleto provavelmente se aproximava dos 100 metros. No entanto, Ishen teve um espasmo na pálpebra, mas percebeu que dentro daquele enorme crânio havia uma esfera de luz que emitia uma névoa de cor sangue. Deve ser o que chamam de espírito bestial. Estimo que só preciso extinguir essa luz, e esse esqueleto realmente se tornará um monte de ossos. Ao pensar nisso, Ishen se mostrou decidido. Agitou a mão e uma intensa onda de energia espacial surgiu. Princípio oculto do espaço. Desprendimento do espaço. Ouviu-se uma forte explosão. Logo acima do pescoço da besta selvagem, o espaço se rasgou instantaneamente. Até sua cabeça foi diretamente separada. E seu enorme corpo ósseo se dispersou diretamente, tornando-se uma chuva de ossos. Parecia que o teste inicial havia sido bem sucedido. Mas o rosto de Ishen ficou pálido num instante. Com apenas um golpe assim, sua energia espiritual foi consumida em mais da metade. Deve-se saber que Ishen possui um corpo sagrado caótico. E além disso, após várias sublimações de energia espiritual, a intensidade e qualidade do poder espiritual em seu corpo superam em muito as de um cultivador comum, para não dizer centenas de vezes mais. Quem diria, só por cortar a cabeça de uma besta selvagem. Quase me esgotei completamente. No entanto, Ishen ainda se sentia um pouco aliviado. Se tivesse cortado diretamente aquele espírito bestial, receio que teria esgotado todo o meu poder espiritual no ato. Rapidamente tirou uma pílula e a engoliu. No momento crítico, se há remédio, é para tomar. No entanto, antes que Ishen pudesse respirar aliviado, de repente sentiu uma imensa sensação de pressão aterradora. O ar se torceu violentamente. O espaço parecia ter se transformado de repente em um frasco fechado. Isto é um bloqueio espacial. E Ishen, especialista em técnicas espaciais, reagiu imediatamente. Esse esqueleto também é um mestre do espaço. No entanto, antes que Ishen pudesse conter seu espanto, mais uma vez, uma torrente vermelho-sangue avançou sobre ele, contendo um calor extremo em combustão. Agora Ishen finalmente entendeu por que hoje o sistema havia decidido intervir. Com esse nível de bloqueio espacial, ele não poderia sair de jeito nenhum, a menos que o rompesse a força bruta. No entanto, uma grande onda já havia avançado sobre ele. Em um momento crítico, Ishen retirou uma esfera de cor azul gelo, artefato espiritual de nível terrestre. Esfera de gelo místico. Viu-se a pequena esfera azul gelo voar cintilando sobre a cabeça de Ishen. Num instante, formou-se uma cúpula azul brilhante. No segundo seguinte, uma névoa carmesim de repente inundou tudo. Dentro do escudo de luz, Ishen podia sentir que a energia espiritual da pérola de UIBNG estava sendo rapidamente consumida. No entanto, graças ao fato de que a besta selvagem acabava de despertar, seu poder ainda não havia se recuperado totalmente. Ele se esforçou para usar sua energia espiritual para enfrentar a névoa de sangue. No entanto, nesse momento, uma sombra aproximou-se rapidamente pela frente. Viu-se a enorme cabeça da besta selvagem investindo diretamente para cá. Abrindo sua enorme boca, lançou um raio de luz escarlate. Ishen exclamou em segredo: maldição! De repente, apareceu um vazio diante dele. No instante em que a cúpula de gelo místico explodiu, ele sentiu imediatamente uma temperatura aterradora. Ishen sentiu uma leve amargura no coração. Embora possuísse o corpo sagrado e maléfico do caos, o efeito ofensivo podia ser considerado incrivelmente exagerado. Mas agora, sob o ataque unidirecional dessa névoa sanguinolenta, realmente não podia mostrá-lo. Espere. Corpo sagrado caótico do bem e do mal. Irmã mais velha. Ishen de repente teve uma ideia brilhante. Lembrou-se de que ainda tinha muitas chances de sorteio acumuladas, obtidas ao enganar sua irmã. Sistema, me deu uma loteria. Use tudo. Jin, parabéns ao anfitrião, sua sorte explodiu. Obteve o corpo de batalha contra o céu, corpo estelar do antigo Taigu. Parabéns ao anfitrião por obter o supremo corpo de batalha devora-céus. Parabéns ao anfitrião por obter a técnica espiritual de nível terrestre, o trovão que desce ao mundo. Depois de uma série de sons, Ishen sentiu sua mente entrar em curto-circuito. Isto é simplesmente sorte divina em uma situação desesperada. Corpo das antigas estrelas. Com o poder das estrelas, reunir todo o corpo. Em combate, parecia o Senhor da Via Láctea. Corpo de batalha devora céus. Com o poder divino, absorve tudo. Durante a batalha, pode até devorar os ataques do inimigo. Após essa série de ataques, pode-se dizer que é onipotente.
Nesse momento, a névoa de sangue já havia envolvido completamente Eshen. No entanto, ele sorriu levemente. Viu-se que ao redor de seu corpo começou a irradiar uma camada de brilho estelar azul-violeta. A névoa de sangue desaparecia estranhamente ao se aproximar. Era o corpo de batalha devora-céus, consumindo sem piedade. E aquele calor insuportável de antes. Neste momento, para Eshen, de repente, não sentiu muito. Era como estar em uma sauna, muito confortável. Eshen não pôde deixar de cruzar os braços. Besta selvagem do grande deserto. Parecias bem arrogante há pouco. Lembrou-se de que no sorteio de há pouco havia obtido uma técnica espiritual de nível terrestre. Eshen, animado, pensou nisso. Ouviu-se uma forte explosão. No céu claro, um espesso pilar de raios caiu do nada. A enorme cabeça da besta selvagem parou de repente. O crânio apareceu imediatamente cheio de rachaduras. Sentiu uma pressão espiritual incomum. A besta selvagem hesitou por um momento. Nem olhou para trás e voou diretamente para longe. Eshen não pôde deixar de ficar atônito. Por que fugiu assim? Fez-me assustar por um momento. No final, é assim que acaba. Ele imediatamente usou a magia espacial para perseguir. Mais um gesto casual. O trovão desce ao mundo. Num instante, grossas colunas de luz se espalharam loucamente. Num piscar de olhos, cobriu uma área gigantesca de quase centenas de metros. Nesse momento, o pai de Eshen, Eshagtin, recebeu notícias. Já havia chegado ansiosamente aos arredores da floresta Xinjiuan. De longe viu vastas áreas devastadas por trovões. Imediatamente, suas pupilas se contraíram bruscamente. Por que apareceu tal poder do trovão na floresta Xinjiuan? Pequeno pirralho. Papai vem te salvar. Espere pelo papai. E sob o rugido do trovão, o crânio da besta selvagem foi rapidamente despedaçado. Aquela massa de espírito bestial vermelho já havia desaparecido. No ar, Eshen acenou a mão despreocupadamente. Os trovões se dissiparam. Hoje, finalmente, houve mais surpresas do que perigos. Mas antes que pudesse relaxar, de repente sentiu um som cortante se aproximando. Quem está aí? Ratos noturnos! Saiam e mostrem-se! Eshen ficou sem palavras. Ele tirou a capa de nuvens e revelou sua figura. A pessoa que chegou era Eshagtin. Ao ver seu querido filho aparecer do nada, ficou atônito. Shenir, o que está fazendo? Disse isso e se aproximou. Você se machucou, pequeno? O que está acontecendo aqui? Mas quem diria que Eshen apenas acenou a mão e voltou a esconder sua figura. Papai, não pergunte ainda. Aqui não é conveniente eu me mostrar. Estive escondido o tempo todo antes. Papai, deixe o resto com você. Os pequenos na floresta estão bem. Falaremos disso em casa. Mal terminou de falar, Eshen já estava voando no ar. Com sua pequena mão, deu um tapinha no ombro de Eshagtin. Depois voou para a distância. Eshagtin ficou atônito por um momento. Depois não pôde deixar de sorrir e balançar a cabeça. Esse garoto tem cada vez mais segredos. De volta à mansão quando Eshen apareceu no pátio, as duas irmãs ficaram surpresas. A irmã mais velha, S1, reagiu mais rápido. Shenir, você está bem agora? Eshen recuperou sua expressão despreocupada. Guardou a capa em seu espaço sem pensar. Depois tirou um casaco de pele de raposa e o vestiu. Está tudo bem. Aquele grupo de pequenos também está bem. De fato, este jovem mestre está exausto. Dizendo isso, dirigiu-se à sua espreguiçadeira habitual. Mas quem diria, foi interrompido por sua irmã mais velha, o Yankee NGFE com acento grave NG. Meu bom irmãozinho. O que aconteceu lá fora? Você queria simplesmente ignorar isso. De repente lembrou-se da identidade dessas duas irmãs. Com o conhecimento delas, talvez tivessem ouvido algo. Então, Eshen disse: houve um assassino infiltrado. Ele detonou uma pérola espiritual explosiva de grau terrestre. Vis. O Yanqingfen não conseguiu se conter por um momento. E soltou um palavrão. Que desgraçado cruel fez isso. Isso levou as coisas ao extremo. Eshen balançou a cabeça. Só tive tempo de proteger aqueles pequenos. Quanto ao assassino, foi despedaçado na hora. S1 franziu levemente o senho. Ser capaz de tirar uma pérola espiritual explosiva de grau terrestre. O oponente está disposto a tudo. Mas Eshen não pôde deixar de rir. Isso nem foi realmente perigoso. Depois que a pérola espiritual explosiva explodiu, trouxe algo problemático. Vocês sabem sobre as bestas selvagens do grande deserto? Os belos olhos de Sui Yun se fixaram de repente. O Yanqingfen arregalou os olhos.
Besta selvagem do grande deserto. Se isso tivesse acontecido na época em que elas eram imperatrizes, essa coisa seria morta com um único movimento de mão. Mas agora corações negros. Isso claramente não é algo que elas, pequenas, possam lhe dar. E Shen olhou para os rostos sérios de suas duas irmãs, e não pôde deixar de sorrir por dentro. Agora que mencionou isso, sua força acabou sendo revelada. No entanto, Shen não se importou muito. Afinal, as duas irmãs são da família. Mas explicar em detalhes seria muito complicado. No fim, apenas disse que tinha uma conexão inata com o espaço. Com essa técnica secreta, conseguiu vencer por pouco. Agora as duas imperatrizes reencarnadas não puderam deixar de duvidar da vida. Isso é um verdadeiro mistério. Quantos cultivadores nem conseguem tocar nisso? E você tem uma conexão inata. A noite chegou. E Shen encontrou Eshagtin. Ao ver que seu filho havia chegado, Eshagtin não pôde deixar de rir. Pirralho, finalmente chegou. Confesse sinceramente. Qual é o seu verdadeiro objetivo? No entanto, Shen estava com as mãos atrás, com a postura de um ancião revisando o trabalho de um jovem. Papai, deveria se preocupar primeiro com quando fará seu avanço. Dizendo isso, tirou 2 frascos de pílulas de algum lugar. Guarde isto. Tome quando for fazer o seu avanço. Com a base que o senhor tem agora, pai, não haverá nenhum imprevisto. Depois pensou um pouco mais. Então apareceu mais um pergaminho em sua mão. Ao mesmo tempo, havia uma lança flutuando diante dele. A lança brilhava completamente como prata, mas emanava um leve brilho dourado, cheia de uma atmosfera brilhante e nobre. Isto. O pai Eshagtin e a mãe Xiaxi-Ny ficaram espantados. Shen, no entanto, não mostrou nenhuma emoção. Os países vizinhos olham com cobiça para o Império Qianyuan. Hoje, aqueles assassinos ainda vêm em direção à nossa casa. A seguir, pai, sem dúvida o senhor terá uma grande batalha. Se o nosso Império Qianyuan puder se estabilizar completamente, dependerá de você, pai. Dito isso, Shen olhou para a lança. Esta coisa é de grau terrestre, de primeira classe. Pai, não diga que sou mesquinho. E este pergaminho se chama técnica da lança guerreira celestial. Também é uma técnica espiritual de nível terrestre. Pode combinar-se perfeitamente com esta lança. E Shagti engoliu em seco. Não é que na mansão Ye não existam artefatos espirituais de nível terrestre. Mas atingir este nível 1, talvez nem mesmo a realeza consiga. Muito menos que combine com um estilo de lança de grau terrestre. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. De repente, sorriu amplamente. Não se preocupe, pequeno pirralho. Quando o pai romper seus limites, com certeza irei à fronteira eliminar essa praga interminável. Dito isso, já havia segurado a lança sem hesitar. Entrou no pátio e começou a brandi-la. A própria lança emitia um leve brilho dourado. Ao brandi-la, mais sombras douradas dançavam ao seu redor, como um dragão dourado. Incrivelmente extraordinário. Ha ha ha! Que boa lança! E Shagtin sorria alegremente. Na verdade, Shagtin dominou o mundo por metade da vida. Que tipo de caráter ele tinha? Mesmo sendo de nível terrestre de primeira classe. E daí? O que realmente o deixava feliz era a pessoa que lhe deu essa lança. Era seu amado filho. No quarto, Xiaxi-Ny observava a figura do marido. Embora seu olhar fosse algo complexo, não disse nada. Ela compreendia os pensamentos do marido. Sendo o deus da guerra de longa data do Império Qianyuan, não podia evitar colocar-se em perigo. E o que ela devia fazer era apoiá-lo em silêncio. Shen observava o silêncio de sua mãe. De repente, algo mais apareceu em sua mão. Mamãe, isto é para você. Xiaxi-Ny olhou para baixo e viu que na pequena mão de Shen havia um anel, de cor prateada brilhante por completo. Na parte superior estava incrustada uma gema azul clara e translúcida. Xiaxi-Ny mostrou grande surpresa nos olhos. Este é o anel espacial. E Shen sorriu. Dei tantas coisas boas ao papai. Como poderia dar à mamãe apenas um anel espacial? Este é o anel do vigilante. Este item é um pouco mais complexo. Mamãe precisa deixar cair uma gota de sangue para reconhecer o dono, para poder controlá-lo com facilidade. Tem 1000 usos, certo? E Shen originalmente queria dizer do guardião da garça, mas achou que Xiaxi-Ny não entenderia. Então mudou de assunto. Mamãe, saberá se experimentar. Xiaxi-Ny ficou ainda mais curiosa. Pegou-o e colocou na mão. Mas de repente parou. Shen-er, este anel não será também de nível terrestre, certo?
Nossa família tem uma grande casa e vasta fortuna. Mamãe quase nunca sai. Não preciso de algo tão bom. Mas Yeshen acenou com a mão com grande elegância. As coisas da casa do Jie são da casa do Jie. O que dou à mamãe é meu. Isso é diferente. Xia Xny não pôde deixar de sorrir. Abaixou a cabeça e acariciou o cabelo de Yeshen. Você é um pequeno travesso. Realmente é jovem, mas muito astuto. O reconhecimento por sangue foi concluído num instante. Ao ver isso, Yeshen fez um gesto com a mão. Além disso, uma energia espiritual azul clara formou uma onda de ar, que se espalhou em direção a Xia Xny. Mas não teve tempo de se aproximar. Um escudo circular surgiu repentinamente do corpo de Xia Xny, protegendo-a completamente dentro dele. Yeshen assentiu satisfeito. Isto é o que significa vigiar. Xia Xny não pôde esconder sua surpresa. Ela não se moveu nem um pouco. Esta barreira protetora é totalmente ativada automaticamente pelo anel do vigilante para proteger seu dono. Este artefato espiritual surpreendente. Com o conhecimento dela, nunca tinha ouvido falar de algo assim. Não pôde deixar de perguntar: que nível realmente tem este anel do vigilante? Como pode ter um efeito tão mágico? Yeshen sorriu levemente. Dei ao papai uma lança de 1º grau da categoria terrestre. O que dou à mamãe, é claro, não pode ser inferior. Também é de nível terrestre de 1ª classe. Xia Xny ficou muito surpresa. Deve-se saber que no nível 9 da classe terrestre, cada nível dobra o seu valor. Os 3 níveis superiores são ainda várias vezes mais valiosos. Além disso, este anel da vigilância é tão misterioso e extraordinário. Seu valor é quase impossível de estimar. Mas Yeshen apenas esboçou um leve sorriso. Mãe, apenas relaxe e guarde-o. De qualquer forma, ele já tem um dono. Não me serve de nada se me devolver, mãe. Além disso, seu filho aqui tem mais do que o suficiente. Naquele ano, Yeshen conseguiu superar o nível de espiritualização. Isso abalou o mundo. Naquele ano, Yeshen marchou novamente para a guerra. Os pequenos países ao redor foram eliminados um por um. A dinastia Qianyu entrou em verdadeira paz. E ao chegar o 2º ano, dizia-se que as 2 princesas do ducado da família Yi ainda não tinham completado 2 anos. Já haviam alcançado o reino da pílula espiritual. A mansão Yi da capital imperial estava mais popular do que nunca. A primavera vai e o outono chega. Num piscar de olhos, 3 anos haviam se passado. Nesse dia, o céu sobre as ruas da capital imperial. De repente, um som de vento cortante passou rapidamente. Muitas pessoas, instintivamente, levantaram o olhar. Viram um clarão branco brilhar. Acima, podiam-se ver sombras borradas. Originalmente, o imperador deveria ter emitido uma ordem clara para proibir o voo. No entanto, os cidadãos nas ruas pareciam já estar acostumados. Apenas uma criança pequena parecia invejosa. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, saiu para passear novamente. Olha como aquela nave se move livremente. Quem me dera poder brincar uma vez. Um menino mais velho ao seu lado deu-lhe um tapa. Você, sonhando acordado de novo. Aquele é o veículo exclusivo do palácio do Deus da Guerra. Apenas o filho do nosso nobre pode pilotá-lo. Não demorou muito. A nave pousou diretamente no pátio da mansão e um menino de rosto delicado desceu lentamente. Podia-se ver Yeshen coberto com um casaco de pele de raposa escura, com um leve sorriso no rosto. Em tão tenra idade, já tinha a aparência de um jovem cavalheiro gentil. Como se aquele que cavalgava o vento e as ondas não fosse ele. Nesse momento, de repente se ouviu uma risada suave de um lado. Irmão fedorento. Saiu voando e desapareceu debaixo da terra de novo. O barulho do seu vento pode ser ouvido de longe. Ao ouvir isso, a expressão de Yeshen não mudou nada. Apenas lançou um olhar indiferente para o lado. Pequena bruxa. Fez um avanço tão rápido de novo? Uau, você progrediu bem. Parece que não vai demorar muito. Receio que nem mesmo o pai consiga alcançá-la. Uma garota, ao ouvir isso, fez uma careta. E de que serve isso? Provavelmente nem consigo alcançar sua cauda, não é? Todos esses anos se passaram. A irmã nunca conseguiu descobrir suas verdadeiras habilidades. A menina era quase tão alta quanto Yeshen. Ela usava um pequeno vestido roxo escuro. Seu rostinho delicado tinha um ar travesso. Yeshen também não pôde deixar de balançar a cabeça. Essa segunda irmã sempre aproveita a chance para zombar dele. Quando ele a chamou de pequena bruxa, isso não foi em vão. Nesse momento, outra garota saiu. Sua longa saia clara dançava ao vento.
Seu rostinho delicado tinha uma expressão um tanto séria. No entanto, ao ver Yi Shen, sua expressão suavizou um pouco. Shen saiu para brincar de novo. Comparada ao Yankee NGFE com acento grave NG, S1 parece muito mais madura. Nesta grande família Yi, apenas Yi Shen consegue fazê-la mostrar um pouco mais de emoção. No resto do tempo, S1 estava em retiro cultivando-se. E por isso, agora seu nível de cultivo é ainda mais alto que o de Yankee NGFE com acento grave NG. E Yi Shen assentiu. Então perguntou casualmente. Acabei de ver chegar a carruagem real. Mas o que está acontecendo? Ao ouvir isso, S.I.U. assentiu levemente. É o terceiro príncipe que veio novamente. Dizem que há um assunto importante. Yi Shen sorriu levemente. Então riu por dentro. Mais uma vez, esse terceiro príncipe. Alguns dias atrás, a rainha convocou os 3 irmãos. E assim acabei encontrando esse terceiro príncipe no palácio por acaso. Não sei se a família real amadurece cedo. Ou talvez já tivesse a intenção de se aproximar da família Yi há muito tempo. Na verdade, ele era muito entusiástico com as crianças. Chegava até a visitá-los de vez em quando. Já era a terceira vez que esse sujeito vinha. Dizem que o outro é um príncipe. A casa Yi deveria mostrar um pouco de respeito, afinal de contas. Mas S.I.U. não se interessava por esses rodeios. Nas 2 vezes anteriores, ele nem apareceu, alegando estar em retiro de cultivo. Ela nem teve uma única lembrança de seu suposto primeiro encontro. Su Yi-un não tinha nenhuma lembrança dele. Yi Shen não pôde deixar de sorrir por dentro. Essa pessoa é, quem sabe, de que grande mundo, uma imperatriz. Uma simples deusa dos 9 céus. Será que és apenas tu, um príncipe imperial, quem decide quando vê-la? Mas por que ela aceita vê-lo desta vez? Yi Shen estava um pouco desconfiado. Su Yi-un tinha uma expressão de resignação. Mamãe diz que as coisas não devem se repetir mais de 3 vezes. Afinal, ele também é da realeza. Não é justo não mostrar o rosto. Yi Shen balançou a cabeça com resignação. Fazemos isso pela amizade entre meu pai e o imperador. Dar algum prestígio à família real. Nesse momento, Ouyang Qingfen também se aproximou. Eu também quero ir. Também quero ver que tipo de príncipe tão atrevido é esse. Yi Shen não pôde deixar de rir. Você está bem falar assim diante de nós. Mas lá fora, não pode falar sem filtro. Não passou muito tempo. Os 3 irmãos entraram juntos no salão principal. Yi Shen viu imediatamente o terceiro príncipe sentado na posição principal. Ele vestia uma longa túnica com sutis bordados dourados, com um belo jade transparente pendurado na cintura. Sua aparência era tão nobre quanto seu status. Dizem que o terceiro príncipe já tem 10 anos este ano. É 5 anos mais velho que Yi Shen e seus irmãos. Mas no caso dos cultivadores, nem se fala em 5 anos. Mesmo que fossem 50 anos. Diante de uma vida que facilmente alcança dezenas de milhões de anos, não parece fora de lugar. Neste momento, Yi Shen ainda está em retiro de cultivo. Um simples príncipe imperial veio. Não vale a pena alarmá-lo. Por isso, apenas a mãe de Yi está recebendo. Yi Shen olhou para Su Yi-un. Viu que sua expressão continuava fria. Ela apenas lançou um olhar de advertência ao terceiro príncipe. Depois, olhou para a mãe de Yi. Xia Xinyu rapidamente fez um sinal com a mão. Venha sentar aqui, querida. Su Yi-un assentiu obedientemente. Ouyang Qingfen sorriu de maneira travessa. Depois foi para o outro lado da mãe de Yi. Yi Shen manteve sua expressão normal. Sentou-se ao lado de Su Yi-un. E o terceiro príncipe, até agora, não desviou o olhar de Su Yi-un. Ao ver isso, o olhar de Su Yi-un tornou-se ainda mais frio. O terceiro príncipe veio hoje. Por qual motivo desta vez? O terceiro príncipe de repente voltou a si. Em seu rosto apareceu imediatamente um sorriso que ele acreditava ser sereno. Este príncipe veio nas 2 vezes anteriores. A princesa Lei estava casualmente em retiro. Por sorte, hoje ela finalmente tem tempo livre. Su Yi-un falou com um tom indiferente. Uma pessoa que pratica cultivo. O fato de se recolher não tem nada de inadequado, certo? O terceiro príncipe acenou imediatamente como pilhando alho. Claro, claro. A princesa LC tem talento surpreendente. Naturalmente dá prioridade à prática espiritual. Enquanto dizia isso, o terceiro príncipe acenou casualmente. No escrivaninha ao lado apareceu um frasco de pílula. Alguns dias atrás, numa casa de leilões, ele acidentalmente conseguiu esta DN nível terra extremamente conteúdo. Este príncipe lembrou-se que a princesa LC justamente alcançou o pico do reino brilho espiritual.
Espera poder dar uma mãozinha à princesa LC. CH vai com nó INGNG. O terceiro príncipe ergueu o pescoço vai PHN. Ele sorriu de orelha a orelha e aproximou-se. Entregou a pílula. Enquanto isso, Yeshen e Owen Kafeng olhavam friamente o show do príncipe. Yeshen quase quis rir. Essa DN nível terra extremamente conteúdo. Realmente é coisa boa. E ele obteve-la na casa de leilões? Com certeza deve ter gasto uns 5 ou 6 milhões de cristais espirituais. Não é à toa que ele é da realeza. Simplesmente pessoa tonta com dinheiro demais. O terceiro príncipe olhou para Suiyu cheio de expectativa. Porém, no pequeno rosto de Suiyu não apareceu o menor sinal de comoção. Não precisa se incomodar, terceiro príncipe. O objeto para minha ruptura. Meu irmão mais novo já preparou. Tom de voz frio. Dava para ouvir toda a indiferença. O terceiro príncipe ficou ligeiramente atônito. Instintivamente olhou para Yeshen. Nestes anos, as duas princesas do Yemansão tornaram-se conhecidas por todo o império. Já faz tempo que se ouve falar. Especialmente a grande princesa, que é talento nato. Em comparação, Yeshen até agora não fez nenhum movimento. Só esse pirralho. Ele pode preparar algo decente? O terceiro príncipe respirou fundo. Princesa de fato fala sério. Você vai romper para o reino espiritual transformação. E que mais pode haver de melhor que a pílula refinada à mão pelo mestre Gu Xuan? Suiyu olhou o terceiro príncipe por um momento. Parecia um suspiro de resignação. Logo a mãozinha dela virou. Uma caixinha de jade apareceu em sua mão. Num instante, um perfume intenso espalhou-se, invadindo as narinas. Todos ali sentiram como se seus corpos fossem purificados, transparentes. Dentro da caixinha de jade repousava uma flor de lótus de cor jade clara. Nível Terra, grau 4. Lótus de água verde de 10.000 anos. Suiyu apenas pronunciou essas poucas palavras. O terceiro príncipe ficou paralisado. Como é possível? Sabia que uma lótus de água verde de 1000 anos já seria suficiente para romper o gargalo do reino brilho espiritual. Mesmo para o gargalo da transformação espiritual. Bastariam umas 4 ou 5.000 anos de lótus de água verde. Mas agora essa diante dos meus olhos, é de 10.000 anos. No olhar de imbecil dele, Suiyu guardou a lótus de água verde. No coração dela, um pouco de desculpas. Yeshen havia lhe avisado antes. Tente não se expor. Mas agora esse sujeito menosprezou meu irmão. Ela realmente ficou muito irritada. Se não houver outros assuntos, eu vou começar meu isolamento. Dizendo isso, ela não se importou mais com a reação do terceiro príncipe. Levantar-se, virou e saiu para o exterior. Yeshen sorriu em silêncio. Não subestimes a irmã mais velha que normalmente parece fria. Ela também tem um pequeno temperamento. E bem neste momento, o segundo príncipe de repente recobrou a consciência. Espere. Eu ainda recebi uma notícia. Daqui a um mês, haverá um segredo de reino transformação que vai nascer. Ao ouvir isso, Xiaxinyu piscou os olhos. Segredo de reino transformação. Significa que aquele que arranjou o segredo pelo menos atingiu o reino transformação. No império inteiro Qian Yuan. Até agora só havia Yeseng Tian. Pode imaginar quão raro é tal segredo. E agora o terceiro príncipe ousou divulgar tal notícia. Não se pode negar que ele gastou seu calo para isso. Só que, para surpresa dele, a reação de Suiyu ainda era extremamente calma. Muito obrigada pelo favor, terceiro príncipe. Mas desculpe, não tenho tempo de ir. Meu irmãozinho mais novo também acaba de encontrar um segredo. Falando isso, ela virou o corpo e saiu. Andou alguns passos, então parecia de repente lembrar-se de algo. Ah, certo. Aquele segredo. Nível caminho espiritual. E então o segredo era do nível caminho espiritual. E com isso Suiyu desapareceu pela porta. Yeshen no coração não pôde deixar de sentir um pouco de pena pelo terceiro príncipe. Só trouxe 2 fichas comigo. E acabaram sendo esmagadas por mim mesmo. Mas ele realmente não foi intencional. A irmã mais velha está prestes a quebrar através. Ele se preparou para pegar algo. E daí? O terceiro príncipe ficou em choque. De repente virou-se para olhar para Yeshen. Aquele olhar claramente trazia frio absoluto. Mas diante de uma criança ele não ousou explodir. Só pôde respirar fundo uma vez. E engolir a raiva ele voltou para seu assento. O Yanqin fim do lado, segurava o riso com dificuldade. Rapidamente desviou o olhar para outro lado. Quanto a Xiaxinyu, nos seus olhos surgiu uma coloração fria. Esse pirralho. Como ousa olhar Yeshen desse jeito? Ainda quer aliar-se à minha família e...
Nesse momento o terceiro príncipe abaixou a cabeça e tomou um gole de chá. Ao levantar a cabeça de novo, a expressão já havia voltado ao normal. Não esperava que a mansão tivesse tal profundidade. Não falando da Lotus Verde Milênio. Mesmo as notícias de um mistério de nível caminho espiritual conseguiram alcançar. E Shen estreitou os olhos levemente. Esse sujeito está falando nas entrelinhas. Nas entrelinhas não está dizendo que isso é a profundidade da mansão e não tem nada a ver com ele, e Shen. Não está só falando de modo sarcástico? Quem não consegue isso? Quis saber que ao lado, a segunda irmã Ouyang Qingfen não gostou de jeito nenhum. Ela simplesmente deu uma risada de escárnio. Realmente a cultivação do terceiro príncipe não é elevada. Ainda fica aquém do meu irmão Li Vanshi. Mas também não precisa se autodenominar inútil tão direto. Ela, digníssima demônia imperatriz, não gosta de sarcasmo. Se for insultar, que seja direto. A face do terceiro príncipe imediatamente fechou. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, a irmã mais velha Su Liyun olhou friamente para ele. Terceiro príncipe, se quiser fazer bagunça na minha família quer que eu pergunte ao seu Alteza Imperial primeiro. Essas palavras fizeram o terceiro príncipe estremecer. O seu Alteza Imperial que Su Liyun mencionou é justamente o pai dele. Majestade o imperador da dinastia Qian Yuan. Por que essas três crianças estão tão próximas do próprio pai imperial? Enquanto ele hesitava em seu coração, um criado sem noção pulou para a frente e começou a repreender os três irmãos pela conversa absurda. E Shen olhou para os lados sem jeito. O clima já estava assim. Se eu não mostrar uma carta agora, fica esquisito. No momento seguinte, sob todos os olhares espantados, a cabeça do esperado repentinamente se separou do corpo. Sangue jorrou freneticamente. Mas ele parecia estar isolado num espaço fechado. Nenhuma gota de sangue respingou no terceiro príncipe ao lado. Em seguida uma voz infantil soou. Esse tipo sem cérebro. O irmão primogênito vai cuidar do terceiro príncipe, para evitar problemas futuros. Neste momento o terceiro príncipe já estava completamente atordoado. Essa matança foi tão rápida que ele não teve tempo de reagir. Só sentiu uma leve ondulação no espaço. Quem poderia imaginar que um moleque aparentemente sem cultivo, na verdade domina uma arte espacial? Não é de admirar que o imperador valorize tanto esse garoto. Essa visita terminou de maneira nada amigável. Ouyang Gangfen ainda empinava o queixo branco. Parecia bastante satisfeito. Enquanto Su Liyun olhou calmamente para Shen. Shen, você foi longe demais. Você realmente matou esse cara na hora. Shen sorriu levemente. Eu chamo isso de, se não mexer, tudo bem. Mas quando mexer, que seja como trovão e raio. Ouyang Qingfen ficou surpresa. Oh, seu irmão fedido. Não imaginava que você tivesse algum talento afinal. Embora poucas palavras foram bastante profundas. Shen deu uma risadinha. O que de profundo? Acho que você é mais um gás do que pessoa. Ouyang Qingfen ficou imediatamente rígida. Você está falando besteira. Irmã está te elogiando aqui. E você ousa dizer que estou bajulando. Ela levantou a mão para bater Shen. Mas no segundo seguinte ela de repente abriu um sorriso alegre. Seu irmão fedido, o que você quis dizer é, finalmente não vai mais se esconder. Vai se preparar para batalhar pelos 8 Huang. Disputar pelo título de o primeiro sob o céu. Comparado a Su Liyun de nobreza fria. Ouyang Qingfen, essa pequena demônio imperatriz, é muito mais solta. Agindo muito mais pelo que é divertido. Mas Shen inclinou o canto da boca. Afinal, vocês dois pegaram todos os meus segredos, me impedindo de continuar deitado como um segundo geração preguiçoso. Mas este reino secreto está relacionado com o destino de todo o Império Qianyuan. De fato, devemos ir investigar isso. Su Liyun olhou para esses dois trapalhões e não pôde deixar de esboçar um leve sorriso. Na verdade, depois de tantos anos, mesmo a barreira entre os mundos dos imortais e dos demônios já havia se dissipado sob o laço da família. Ela recolheu seus pensamentos. O mais importante agora é aumentar o poder rapidamente, para proteger bem os dois irmãos mais novos dentro do reino secreto. Em um piscar de olhos, alguns dias se passaram. Os três irmãos estavam diante dos portões da capital imperial. Viu-se Shen acenar com a pequena mão. 3 naves espirituais voadoras apareceram lado a lado. À primeira vista, isso parece uma motocicleta. Só que sem rodas. E com uma enorme saída de propulsão na parte traseira. Quem diria que algo tão pequeno poderia ultrapassar a velocidade do som em voo total? Shen sorriu amplamente. Minhas duas irmãs.
A partir de agora o céu é o limite. Ouyang Qingfen ficou imediatamente animada. Naquele momento, ela vestia roupas masculinas leves. Ergueu as perninhas curtas e subiu de um salto. Nos belos olhos de Su Yun também surgiu curiosidade. Logo se ouviu um rugido estrondoso. As 3 naves voadoras avançaram centenas de metros num piscar de olhos. Logo, as 2 irmãs já dominavam o controle. Ouyang Qingfen até fazia acrobacias no ar, realizando manobras de alta dificuldade. O apelido de Pequena Bruxa fazia jus à fama. Alguns dias depois, os 2 finalmente chegaram ao território do Império Vanhui, o país vizinho. Ao longe, uma luz colorida subia ao céu. Um fenômeno celestial chocante. Era exatamente o local do reino secreto. Ye Shen concentrou o pensamento. Sentiu inúmeras presenças ocultas à espreita. Parou a nave. De repente, um clarão branco brilhou atrás dele. Ouyang Qingfen também se aproximou. Parece que há bastante gente aqui. Ye Shen sorriu calmamente. Parece que minha boa irmã está coçando as mãos, querendo lutar por aí. Ouyang levantou o rostinho orgulhoso. Só se houver algo que este imperador ache digno. Caso contrário, não me dou ao trabalho. Su Yun também se aproximou voando. Dizem que o imperador demônio dos 9 infernos já massacrou milhares. E ainda tem coragem de dizer que é preguiçoso? Isso não condiz com a tua fama, hein? Ouyang arqueou as sobrancelhas. Falas como se a deusa dos 9 céus fosse piedosa. As almas sob tuas mãos não são menos que as minhas. Ye Shen contraiu o canto da boca. Essas 2 tias começaram a brigar de novo. Em seguida, concentrou o pensamento. O poder do espaço surgiu. Em um instante, prendeu as 2 irmãs no lugar. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Ye Shen. E ele deu um tapa nas nádegas das 2. Vocês 2 de novo com essas manias. Tratem de focar no que viemos fazer. Ao terminar, saiu voando como o vento. Assim que a restrição espacial foi desfeita, as 2 irmãs também saíram voando atrás dele. E um grito furioso de Ouyang Qingfen ecoou pelo ar. Seu pestinha! Um dia eu vou te alcançar. E vou te pôr no chão e te dar uma surra. Naquele momento, a luz colorida no horizonte desapareceu. No lugar dela surgiu um vórtice de 7 cores, suspenso no ar, girando lentamente. Muitos cultivadores já haviam entrado no vórtice. Ye Shen e as 2 irmãs desceram do céu e seguiram em direção ao vórtice. Quando a sensação de distorção espacial desapareceu, Ye Shen abriu os olhos novamente, mas descobriu que Su Yun e Ouyang Qingfen tinham desaparecido. Ao redor, só se via areia amarela por toda parte. Nem o menor sinal de vida podia ser sentido. Parece que este domínio secreto separou o grupo aleatoriamente. Ye Shen não pôde deixar de ficar preocupado. Mesmo que as 2 irmãs fossem poderosas, neste lugar seria difícil garantir a segurança. Pensando nisso, ele ativou sua técnica espacial, e em um instante reduziu a distância a nada. Transformou-se em um feixe de luz e desapareceu rapidamente. Logo, passou-se 1 hora. De repente, Ye Shen sentiu uma energia espiritual familiar. Ela vinha de uma direção próxima. Ye Shen se alegrou. Parecia ser a 2ª irmã. Pouco depois, um gigantesco centopeia apareceu em seu campo de visão. Seu corpo enorme tinha vários metros de largura, e seu comprimento parecia não ter fim. Numerosos cultivadores o atacavam ao redor. Entre eles, uma pequena figura vestida de roxo se destacava. Ela brandia sua energia espiritual violeta enquanto se movia entre os inimigos. Mas a energia que emanava dela era apenas do estágio final do reino espírito infantil. Vendo isso, Ye Shen não pôde deixar de contrair os lábios. Em um piscar de olhos, ele entendeu tudo. Logo depois, ele também suprimiu sua própria energia, reduzindo-a até o início do reino da roda espiritual. Então, deu um passo à frente. Irmã! Ouyang Qingfen virou a cabeça. E ao ver Ye Shen, ficou radiante. Quando sentiu a energia dele, sorriu ainda mais. Shen'er, venha rápido! Ao lado de Ouyang Qingfen havia um cultivador de branco, empunhando uma espada longa e atacando sem parar. Ao ouvir a voz, ele virou a cabeça instintivamente. Qingfen, este é seu irmão? Ye Shen ficou sem palavras. Jiang Qingfen, é? Então eu devo ser Jiang Shen. Como esperado, Ouyang Qingfen assentiu. Sim, este é meu irmão Jiang Shen. Então ela sorriu e disse a Ye Shen. Shen'er, este é o grande irmão Liu Rufen, um gênio supremo que acabei de conhecer. Ye Shen não pôde deixar de contrair os lábios novamente. Essa pequena bruxa estava tramando algo de novo. Mesmo assim, ele cooperou e fez uma reverência.
e fingiu um ar ingênuo e tímido. Liu Hufen, orgulhoso, estufou o peito. Já que você é irmão de Qinfen, então também é meu irmão. Como irmão mais velho, cuidarei bem de vocês dois. E Shen não pôde deixar de revirar os olhos discretamente. Mas vendo o sorriso alegre de Ouyang Qinfen, não teve coragem de desmenti-la. Nesse momento, um rugido ecoou à distância. Um enorme centopeia lutava contra vários cultivadores. Liu Hufen imediatamente brandiu a espada, decidido a se exibir. Mas os dois irmãos nem prestaram atenção nele. Enquanto lançava lâminas espirituais casualmente, Ouyang Qinfen sussurrou para Ye Shen. Eu disse a eles que nós três somos cultivadores errantes, que costumamos agir nas fronteiras. Garoto, não vá deixar escapar nada, ou vai atrapalhar a Imperatriz aqui a conseguir informações. Ye Shen lançou feitiços aleatoriamente e respondeu. E o que você conseguiu descobrir? Ouyang Qinfen revirou um enorme olhar. Aquele sujeito não sabe muita coisa, mas segui-los não faz mal. Afinal, é divertido ver como eles brincam de aventureiros. Ye Shen suspirou sem poder evitar. Eu sabia que você estava fazendo isso por diversão. Se fosse realmente para obter informações, essa pequena bruxa já teria arrancado o braço de alguém em segundos. Nesse momento, o enorme centopeia foi finalmente derrotado. Os dois irmãos se misturaram ao grupo de cultivadores, continuando a explorar o interior do domínio secreto. Durante o caminho, mal intervieram. Ye Shen temia que, se agisse de verdade, aniquilasse todos os monstros ao redor. Logo, passaram-se mais 2 horas. O grupo finalmente chegou à entrada do próximo nível. Era um enorme redemoinho flutuando no ar. No entanto, abaixo dele, uma serpente gigante de 3 cabeças estava enrolada em espirais. A formação criada por ela cobria centenas de metros. O olhar de Liu Hufen tremeu de medo. Aquela serpente das 3 cabeças das chamas possuía o poder máximo do reino da roda espiritual. Mesmo todos juntos, seria impossível derrotá-la. Mas quando ele virou a cabeça sem querer, percebeu que Ye Shen apenas olhava calmamente à frente, com um rosto tranquilo, como se estivesse vendo um monte de sucata. Seria apenas sua imaginação? Liu Hufen instintivamente olhou novamente para Ouyang Qinfen, mas viu que a garotinha olhava para os lados curiosamente, sem demonstrar o menor sinal de pressão. As pessoas desses lugares pequenos são mesmo ousadas e ingênuas, pensou Liu Hufen em silêncio. De repente, ouviu-se um relincho estridente. Uma serpente de 3 cabeças do sol ardente abriu sua enorme boca sangrenta. Chamas azul escuras varreram o céu num instante. Todos os cultivadores mudaram de expressão imediatamente. Como assim essa criatura muda de humor tão de repente? Ye Shen também mudou de expressão. Ele levantou a cabeça abruptamente e olhou para o vazio. Uma ilusão de 9 cores rugia em direção a eles. Ela chegou. Ouyang Qinfen também se animou de repente. É a irmã mais velha. Ao lado, Liu Hufen ficou atônita. O que vocês estão fazendo? Aquela grande serpente está vindo. Por que ainda não fugiram? Mas Ouyang Qinfen apenas sorriu de lado. Chega de fingir. Está na hora de revelar tudo. Vou te mostrar o que é poder de verdade. Dizendo isso, ela flutuou graciosamente para o ar. Seu corpo inteiro se envolveu em uma aura roxa profunda. Em nome dos 9 abismos. Sua voz infantil ecoou entre o céu e a terra. Raios grossos de luz roxo escura surgiram do chão. Num piscar de olhos, prenderam firmemente a enorme serpente. Por um momento, todo o lugar estremeceu. Liu Hufen ficou completamente pasma. Mas isso ainda não era tudo. De repente, uma luz multicolorida cruzou o céu. Palma divina dos 9 céus. Uma luz sagrada caiu violentamente do vazio. A enorme serpente perdeu a vida instantaneamente. Sob os olhares atônitos de todos, ouviu-se a risada de Ouyang Qinfen no ar. Não é à toa que é minha irmã fada. Seus métodos continuam tão dominadores. A irmã mais velha, Sui Yun, também apareceu. E respondeu sem cerimônia. Seu temperamento demoníaco não mudou. Você também não é ruim. Ouyang Qinfen não discutiu. Ela apenas olhou de volta para Ye Shen. Já que a irmã mais velha chegou. Vamos embora. Ye Shen assentiu. E sua figura desapareceu do local. No instante seguinte, apareceu no ar, provocando um novo alvoroço. Mas isso é poder espacial. Quem afinal são essas 3 crianças? Ye Shen moveu levemente a mão. E um enorme artefato de voo surgiu no ar. Os 3 irmãos logo desapareceram sem deixar rastro, deixando os cultivadores cheios de pensamentos. Um jovem forte rangeu os dentes com raiva.
Eu pensei que aquela serpente consumiria a energia dos outros. Mas acabou dando errado. Essas 3 pestes precisam ser eliminadas. Enquanto isso, dentro do vórtice, os 3 irmãos finalmente pousaram no chão. Mas sentiram um frio penetrante. Este lugar é meio sinistro. E Shen murmurou consigo mesmo, enquanto tirava uma capa de raposa e a vestia. Ao ver isso, Ouyang Qingfen cutucou o braço de Ye Shen. Irmãozinho fedido, só pensa em si mesmo? Rápido, dê uma pra mim e pra irmã também. Ye Shen não pôde deixar de rir. Você é uma cultivadora. E ainda tem medo de frio? Ouyang Qingfen já tremia de frio. Claro. Você também está com frio, não está? Se não, por que usaria a capa de raposa? Ye Shen sorriu de leve. Porque vocês são as poderosas. E eu sou apenas um jovem elegante. Quando Ouyang Qingfen estava prestes a agarrá-lo, Ye Shen levantou as mãos, rindo. Melhor voltarmos à nave espiritual. Lá é primavera o ano todo. Só gasta um pouco de cristais espirituais. Su Yun franziu levemente a testa, mas logo relaxou. Normalmente, usar um artefato de voo numa dimensão desconhecida é pedir para morrer. Mas pensando bem, com o poder desses 3 irmãos, eles podem andar por aqui sem medo algum. Assim que entraram na nave, Ouyang Qingfen suspirou aliviada e se jogou preguiçosamente numa cadeira reclinável. Quem diria que esse lugar seria tão divertido? Vocês viram a cara do Liu Rufen agora há pouco? Ha ha ha! Só de lembrar eu rio. E Shen apenas ficou sem palavras. Você não esqueceu que disse que ia extrair informações, né? Embora, diante de um poder absoluto, essas informações pareçam insignificantes. Com uma rajada de vento e neve, a nave voadora se transformou em um raio de luz. De repente, Shen abriu os olhos na espreguiçadeira. Senti algo interessante. Ouyang Qingfen e Su Yun o seguiram logo atrás. Eu também senti. Os 3 irmãos derrotaram facilmente as bestas de gelo ao redor. De repente, uma planície congelada apareceu à distância. Pétalas brancas se abriam ao vento gelado. É o lótus celestial de gelo. Os olhos frios e belos de Su Yun brilharam instantaneamente. Essa era sua flor favorita. E também um remédio divino para cultivadores do atributo gelo. Os olhos de Ouyang também brilharam. Tantos lótus celestiais de alta qualidade valem uma fortuna. Apenas Ye Shen arqueou a sobrancelha. Esses lótus normalmente crescem isoladamente. Este lugar parece suspeito. Talvez haja algo ainda mais interessante debaixo da terra. Quando as 2 irmãs cuidadosamente colheram todos os lótus e os guardaram em caixas de jade, Ye Shen estendeu a mão para o chão. Uma grande quantidade de energia espiritual metálica foi liberada. Em um piscar de olhos, formou um estranho instrumento com ângulos definidos. Era claramente uma broca. A broca girou rapidamente e perfurou o chão, espalhando fragmentos de gelo por toda parte. Uau! Que método genial! Shen'er, você é incrível! Ouyang Qingfen pulou, cheia de empolgação. Até Su Yun parecia interessada. Ye Shen riu em silêncio. Claro que vocês nunca viram isso. Isto é tecnologia do planeta azul. Ele jogou o manto com arrogância. Irmãs, descansem aqui. Vou descer para dar uma olhada. Dizendo isso, ele saltou direto para o buraco sem fundo. Ouyang Qingfen gritou, pisando com raiva. Irmão fedido, foi se divertir sozinho de novo. Mas as 2 irmãs não pareciam preocupadas. Logo, meia hora se passou. Uma figura surgiu do lago congelado e voou para o céu, pousando firmemente na nave. Ouyang Qingfen saltou da cadeira em um instante. Irmãozinho, você finalmente voltou. Deixe eu ver o que trouxe de bom. Ye Shen pousou levemente e jogou uma pedra espiritual para Su Yun. Isto é um cristal do dragão de gelo extremo. O rosto delicado de Su Yun mostrou espanto. Isto não é algo comum. Mesmo em seu antigo mundo, era raro de se ver. Ao ver isso, Ouyang ficou ainda mais animada. E o meu? Cadê o meu? Ye Shen levantou a mão novamente. Ah! Isso é a essência flamejante escarlate. Que tesouro! Ai! Quente, quente! Ouyang Qingfen gritou, surpresa. Era inacreditável. Ninguém imaginava que sob o gelo houvesse tesouros de gelo e fogo. Seus olhos brilharam instantaneamente. Irmão, quanto você escavou? Ye Shen balançou a mão casualmente. Nada demais. Só algumas dezenas de milhares. Disse isso calmamente, sentando-se na espreguiçadeira e pegando um vinho espiritual. Seu coração, no entanto, estava cheio de expectativa pela última camada do reino secreto.
Mas quando os três entraram no redemoinho de teletransporte e chegaram à parte mais profunda do reino, descobriram que tudo ao redor parecia muito comum. Diante deles havia um grande salão branco e dourado. Não era pequeno. Tinha mais de 1000 metros quadrados. Suyin observava atentamente ao redor. Ouyang Qingfen murmurou impaciente. O que significa este lugar? Será que há algum mecanismo? Nesse momento, uma sombra luminosa apareceu no centro do salão. Em seguida, uma onda de calor os atingiu. E Shen soltou um resmungo frio, fazendo-se de misterioso. Ele deu um passo à frente, e a sombra congelou no ar, incapaz de se mover. Restrição espacial. O olhar de Shen brilhou. A cabeça da sombra foi deslocada à força. No instante seguinte, sua aura desapareceu completamente. Irmãozinho, que violento! Ouyang Qingfen não pôde deixar de exclamar. Shen permaneceu impassível. E você, pequena bruxa, ainda fala de mim? Agora há pouco você estava adorando a cena. Quando os dois irmãos estavam prestes a discutir de novo, uma coluna de pedra se ergueu no centro do salão. Mais uma sombra começou a surgir lentamente. Ouyang Qingfen de repente ficou animado. Desta vez deixe-me ir. Mas foi puxado por Suyin. A sombra lentamente se transformou em um velho de cabelos brancos. Seus olhos profundos se fixaram à distância em Shen. Você passou no teste do Senhor Demônio Antigo. Somente quando as 4 chaves antigas se unirem, o verdadeiro reino secreto antigo poderá surgir no mundo. Enquanto a sombra do velho desaparecia gradualmente, uma estranha pedra de jade flutuou sobre a coluna. Shen avançou e a pegou com a mão. A pedra de jade parecia comum à primeira vista. Tinha a forma de um quarto de círculo, mas não era perfeitamente regular. Ele olhou ao redor insatisfeito. Havia apenas uma chave quebrada. Não há outros tesouros valiosos? Suyin não pôde deixar de rir. Ling Ye, não fale besteira. Isso é, na verdade, a coisa mais valiosa do reino secreto antigo. E Shen sorriu. Ele sabia que a chave antiga era o ponto principal. E pelo que o velho disse, deveriam haver mais 3 desses. Não sabia o que aconteceria se juntassem. Parecia que precisariam investigar bem ao sair. Neste momento, Ouyang Qingfen acenou com a mão. Vamos, vamos. Estou cansado deste lugar. Os 3 se dirigiram imediatamente à saída. Mas assim que saíram do vórtice do reino secreto, Shen franziu a testa. Havia muitos poderosos reunidos perto da saída. Até 2 naves flutuavam no ar. Parecia que os visitantes não eram amigáveis. Ouyang Qingfen levantou a sobrancelha. Falou com voz infantil. Mas seus olhos já estavam cheios de intenção assassina. Suyin apenas observava silenciosamente. Shen também. Até que de repente uma voz veio do alto. Você carrega a aura de algo do domínio demoníaco. Você entrou na parte mais profunda do reino secreto? Shen olhou preguiçosamente. Viu 2 naves, cada uma ocupando um lado do céu. Os grupos eram claramente distintos. Eram de 2 facções diferentes. Quando Shen não reagiu, um velho de branco ficou furioso. Queria atacar, mas foi interrompido por uma voz alegre. Uma bela mulher de roupas coloridas voou da outra nave. Pequeno, a chave antiga realmente está em suas mãos. Shen permaneceu calmo, e apenas levantou a mão mostrando a estranha pedra de jade. Os olhos da mulher se estreitaram, mas logo sorriu. Bom garoto, corajoso. Por que não se junta a minha seita Tianyin? Eu, Jian Shenxin, te protegerei. Ela lançou um olhar para o velho do outro lado. Senão aquele velho Lin Shangfin vai te despedaçar. Ao ouvir isso, Lin Shangfin ficou furioso. Sua seita Tianyin decidiu se opor à nossa Dong Ximin? Neste momento, uma voz soou de não muito longe. Tia Jian, não seja indelicada. Este jovem ajudou-me no reino secreto. Apareceu uma garota vestida de azul. Os olhos de Ouyang Qingfen brilharam de curiosidade. Suyin também olhou. Shen ficou confuso por um momento, mas logo entendeu. Deve ser um dos discípulos que protegeu durante o combate com as 3 serpentes do sol ardente. Mas quem interveio foi minha irmã. Por que está colocando a culpa em mim? Jian Shenxin ficou surpresa, mas logo sorriu. Jaque lingiu e falou. Então vou aceitá-lo como discípulo registrado. Minha seita Tianyin não aceita qualquer um. Hoje faço uma exceção. Ela olhou para Shen com um sorriso, mostrando que deu consideração a Gu Lingjiu, e ainda destacou a grandeza da seita Tianyin. Um tiro com 2 coelhos. Mas os 3 irmãos do outro lado olhavam para ela como se fosse um tolo.
Sui Yun virou a cabeça e ignorou. Ouyang Qingfen sorriu levemente. Já começava a imaginar como seria ver o irmão irritado. Nunca tinha visto isso antes. Sob todos os olhares, Ye Shen finalmente se moveu. Primeiro olhou para Gu Linghui. Tia Jian, parece que ele não sabe muito falar. Essa tarefa deixou todos surpresos. O que esse garoto está falando? De repente, alguém saltou de um dos barcos. Um garoto ignorante ousa insultar o ancião Jian? Somente Gu Linghui arregalou levemente os olhos. As cenas daquele dia apareceram em sua mente. Ela instintivamente olhou para o lado de Ye Shen. Sui Yun estava calma. Ouyang Qingfen sorria friamente. As expressões dos dois ficaram claramente na mente de Gu Linghui. Instintivamente, ela gritou. Jian Shenxin, retire suas palavras rudes anteriores. Não prejudique a seita Tianlin. Ye Shen estava pronto para agir, mas ficou surpreso com aquele grito de raiva. Essa garota é interessante. Jian Shenxin ficou completamente sem graça. Ridículo. Gu Linghui, você sabe o que está dizendo? Este ancião jamais foi desrespeitoso. Gu Linghui hesitou. Vendo que Jian Shenxin ainda não entendia a situação, ela finalmente mostrou um sorriso sereno. Chega, eu já fiz o meu melhor. Então ela levantou a mão e acenou. A partir de hoje, eu, Gu Linghui, deixo a seita Tianlin. A família Gu de Jiandu não terá mais ligação alguma com a seita Tianlin. Jian Shenxin finalmente ficou assustada. Ela, como anciã da seita, sempre foi cortês e tolerante com um discípulo, por causa do respaldo da família Gu de Jiandu. Mas agora, por causa de um garotinho, Gu Linghui anunciou sua saída da seita ali mesmo, e decidiu que as duas grandes forças não teriam mais qualquer relação. Gu Linghui se virou e fez uma reverência a Ye Shen. Senhor, perdoe-me. Linghui não pode mudar a posição da seita Tianlin. O que quero dizer é o que a família Gu de Jiandu quer. Confio que o senhor entende a intenção de Linghui. Ye Shen acenou com a cabeça. Você pode se retirar primeiro. Este lugar está destinado a trazer desgraça. Sua roupa é muito bonita. Não deixe que fique coberta de sangue. Gu Linghui olhou com determinação. Fez uma reverência novamente e voou para longe. Sui Yun olhou para suas costas. Realmente uma garota interessante. Ouyang Qingfen não disse nada. Apenas sorriu de forma curiosa para Ye Shen. Enquanto isso, Jian Shenxin já estava furiosa. Seu pequeno bastardo. O que você fez para Linghui? Este ancião ordena que Linghui retire imediatamente sua decisão, para que ainda reste um corpo inteiro para você. Ouyang Qingfen quase riu. Como essa mulher ainda age como se estivesse fazendo um favor. Originalmente a seita de Shin queria enfrentar Ye Shen primeiro. Ela poderia apenas assistir de longe, mas acabou se envolvendo até esse ponto. Um verdadeiro causador de problemas. Ye Shen esgotou sua última paciência. Já disse todas as besteiras? Então receba a morte. Ouyang Qingfen brilhou instantaneamente. No céu, o ar começou a se distorcer de forma exagerada. Cobriu completamente o barco da seita Tianlin. Todos olharam surpresos para o céu. Apenas duas irmãs perceberam. Ye Shen desapareceu instantaneamente do chão e apareceu diante de Jian Shenxin. Agora Jian Shenxin finalmente percebeu algo estranho. Ela não conseguia se mover. E Ye Shen também não fez nenhum movimento. No segundo seguinte, um grande buraco surgiu no peito de Jian Shenxin, enquanto ela lutava com dor extrema. Nenhum sangue jorrou. Era um absoluto congelamento do espaço. Todos ficaram boquiabertos. A figura de Ye Shen desapareceu novamente e voltou instantaneamente ao lado das duas irmãs. Ouyang Qingfen bateu palmas. Irmão preguiçoso, você realmente é um folgado. Deixe que a irmã te ajude. Dentro do espaço aprisionado, de repente apareceu uma esfera de luz púrpura intensa. No segundo seguinte, um trovão aterrorizante ecoou. Após o esplendor do raio, o enorme barco desapareceu como fogos de artifício. O ar ficou silencioso. Até Lin Shangfin demorou a recuperar a consciência. Ele tinha o cultivo mais alto entre todos presentes. Então via tudo com mais clareza do que os outros. Esse pequeno não só possui grande poder de cultivo, mas também envolve uma força primordial incrível. Neste momento, o olhar de Ye Shen caiu sobre ele. Velho, você não tinha algo a me perguntar agora há pouco? Aquele olhar fez com que a pálpebra de Lin Shangfin tremesse de repente. Ele rapidamente balançou a cabeça como um tambor de mão. Lin só perguntou por curiosidade. Os heróis aqui presentes são jovens e promissores. Entrar na parte mais profunda do reino secreto é algo natural.
O sorriso de Lin Changfen parecia o de uma velha raposa. Todos os cultivadores presentes ficaram boquiabertos. Quem poderia imaginar que as duas grandes seitas do mundo acabariam com um morto e outro desaparecido assim? Mas naquele momento, Ishen acenou e soltou o barco voador. O brilho deslumbrante e cheio de sensação tecnológica cegou inúmeros cultivadores. Os três irmãos subiram calmamente no barco voador. Ouyang Gangfen ainda parecia insatisfeito. Ele pensou que veria as duas grandes forças se destruindo totalmente, e que logo depois as duas seitas travariam uma guerra total. No fim, Ishen pessoalmente as destruiria. Agora, isso não parecia nem um pouco divertido. Por outro lado, os belos olhos de Su Yun brilharam. Ela não esperava que o irmão mais novo agisse com tanta prudência hoje. Parece que as seitas de cultivo do Império Vanhui, mais cedo ou mais tarde se alinharão ao Império que aniu delas. Eles viajaram sem parar pela noite. Logo o barco voador retornou à capital imperial de Qianyuan. Ao chegarem à mansão a mãe, Xia Xinyu, já os aguardava na porta. O coração de Ye Shen se comoveu levemente. Ele já havia deixado de lado a aparência elegante que mostrava diante dos outros. Mamãe, estamos de volta. Xia Xinyu sorriu alegremente. Apressadamente abraçou os três filhos. Enquanto caminhava para dentro da casa, perguntava sobre a jornada. Ye Shen, esperto, contou apenas o essencial, omitindo os perigos e reviravoltas. Quando viu o pai, Ye Shen jogou-lhe 2 anéis de armazenamento. Pai, primeiro prometa uma coisa. Você tem que ficar calmo. Eu cavei isso secretamente lá fora. Ye Shen não pôde deixar de rir. Olha só como você está nervoso. Que cena eu, seu pai, ainda não vi. Mas assim que sua consciência entrou no anel, Ye Shen quase gritou um palavrão. Tanto gelo extremo quanto dragões de chama escarlate. Você, garoto, escavou 2 minas inteiras? Ye Shen, sorrindo, deu um tapinha no ombro do pai. Com essas coisas, a fundação da mansão dobrará novamente. Esses materiais não me servem muito. Então deixo para o senhor. Ye Shen, no entanto, mostrou um olhar preocupado. O cofre da mansão já foi expandido mais de 20 vezes. Parece que teremos muito trabalho de novo. Nesse momento, na cidade de Jiandu, na família Gu, um homem de meia idade estava sentado no grande salão. Seu rosto imponente não mostrava emoção alguma. Enquanto isso, uma jovem em pé abaixo dele parecia um pouco nervosa. Pai, sei que isso soa absurdo. Mas pense bem. Em todos esses anos, Lin Jiu já foi impulsivo alguma vez? Mesmo sem falar de Jian Shen. Apenas as 2 irmãs dele. Uma já alcançou o grande círculo espiritual. E a outra provavelmente já entrou na transformação espiritual. Você acredita que gênios assim não tenham nenhum apoio? Olhando para a expressão firme da filha, os olhos do homem de meia idade tremeram levemente. Por fim, ele soltou um suspiro suave. Você realmente sabe colocar o pai em encrenca, pequena ancestral. Todos esses anos, nunca vi tratar alguém com tanta gentileza. Gu Lingjiu mostrou um leve sorriso de alegria. Então o pai aprova o que eu fiz. Logo, os espiões da família Gu começaram a agir discretamente, com apenas um objetivo: investigar quem realmente é Jian Shen. E, ao mesmo tempo, quem também o procurava. Era a seita Tianlin, pavilhão do coração Dão, e todas as grandes forças que ouviram os rumores. Mas Ye Shen não tinha ideia de que o nome falso que sua irmã lhe deu casualmente acabaria desencadeando uma enorme comoção. Ele acabará de atribuir uma tarefa ao pai, para encontrar as outras 3 chaves arcaicas. E então mergulhou de cabeça em seu cultivo, sob a planície gelada, além de extrair pedras espirituais de valor astronômico. Ele também compreendeu a essência da água. Ye Shen, que já dominava habilmente a essência do espaço, naturalmente não relaxou. Assim, na pequena cadeira reclinável de Ye Shen, de tempos em tempos surgia uma cena curiosa. Embora o sol brilhasse intensamente no céu, em seu corpo fluía um frio cortante, espalhando-se lentamente ao redor, fazendo com que os arredores parecessem um paraíso imortal, até o ponto de cobrir todo o pátio com uma camada de gelo. Na primeira vez que Ye Shen viu isso, levou um susto, achando que Ye Shen tinha contraído alguma doença no reino secreto. Mas aos poucos, todos na mansão se acostumaram. Afinal, nesse verão escaldante, ter um ar frio ao redor era praticamente uma bênção dos céus. Nesse momento, as 2 irmãs também começaram seu cultivo em reclusão. Pouco depois, Ouyang Qingfen também avançou para o reino espiritual. Assim,
As duas irmãs de Ye Shen se tornaram verdadeiros grandes mestres, alcançando o mesmo nível que o pai, o deus da guerra. Mansão Ye de Qianyuan. Uma família com 3 cultivadores do reino espiritual. Tal acontecimento imediatamente alarmou a realeza. A família imperial enviou pessoas especialmente para conceder recompensas. Isto, por si só, não seria um grande problema. Mas aos olhos das várias forças da capital imperial, a situação parecia um tanto estranha. A realeza estava enfraquecendo, percebendo uma atmosfera sutil no palácio imperial. Naquela manhã, Ye Shen foi sozinho ao palácio. Com seu rostinho irresistivelmente fofo, entrou diretamente nos aposentos da imperatriz. Tio Imperial, tia Imperial, Shen veio hoje trazer um pequeno presente aos dois. Ouvindo isso, o imperador e a imperatriz trocaram olhares, vendo o sorriso nos olhos um do outro. Eles, é claro, sabiam dos rumores sobre a família real e a mansão Ye. Mas afinal, eram apenas rumores. E esse garotinho nunca os tratou com distância. O que o trouxe hoje? Para vir entregar um presente? Hoje, que vento trouxe aqui? Que o fez vir trazer presentes? Ye Shen então pegou 2 estojos de seda e os abriu. Os 2 soberanos do império ficaram surpresos. Se eu não estiver enganado, isto deve ser um artefato espiritual de nível terrestre. Por que você está oferecendo um presente tão valioso, Shen? Ye Shen sorriu calmamente, lançando de relance um olhar discreto ao eunuco ao lado. O imperador ficou levemente surpreso e logo dispensou todos os servos. Pirralho esperto mesmo. Agora pode falar. Ye Shen assentiu e fez uma reverência. Agradeço o carinho do tio e da tia imperiais. Shen naturalmente deve retribuir com devoção. Este item se chama Pérola do Mar Azul. Sua função principal é proteger e curar. Dentro de seu escudo protetor, possui também efeito de cura. Mesmo sem ser ativada, apenas usá-la já acalma a mente e o espírito, e pode até afastar venenos. Ao ouvir essa série de explicações, o imperador, o soberano dos 9 céus, não pôde deixar de mudar de expressão. Sem dúvida, era um presente grandioso. E no rostinho de Ye Shen havia uma rara seriedade. Tio e tia devem saber que o mundo apenas conhece as 2 princesas da mansão Ye por sua beleza incomparável, enquanto consideram o herdeiro Tianyan apenas um jovem mimado. Mas na realidade, desde o início, o cultivo de Shen já superava o das 2 irmãs. E há pouco tempo, quando fui ao reino secreto externo, mostrei um pouco das minhas habilidades. Imagino que alguns já gravaram meu nome em suas mentes. Ao ouvir isso, o casal imperial ficou chocado. Esse garoto realmente esconde bem suas habilidades. Essas 2 pérolas do Mar Azul servem não apenas como proteção, mas também como um aviso. O Império Qianyuan desfrutou de paz por 10 anos. Talvez em breve volte a haver turbulência. A atmosfera tornou-se subitamente pesada. Depois de muitos anos, o velho imperador de repente começou a rir alto. Shen'er, ouviste falar de uma coisa? Há alguns dias, a 9ª princesa de Fu voltou. Ye Shen ficou surpreso. Claro que ele tinha ouvido falar disso. A 9ª princesa, de título Yue, tinha ido há alguns anos ao palácio Shangqin para cultivar. E há poucos dias voltou ao palácio imperial para visitar a família. Mas por que o imperador mencionou isso de repente? Será que quer forçar algum casamento? Ye Shen sorriu ironicamente. Ouvi dizer que a princesa Yue tem um talento extraordinário. Como um gênio, como eu não saberia disso? O imperador então sorriu como uma velha raposa. Certo, certo, certo. Tu e a pequena 9 são ambos prodígios. Imagino que possam se dar bem. Hoje, se houver tempo, devem se encontrar. Dizendo isso, ele imediatamente mandou chamar alguém. Venham, anunciem a 9ª princesa. O coração de Ye Shen deu um salto. O velho imperador estava tão entusiasmado. Será que o pequeno mestre adivinhou certo? Não passou muito tempo e a 9ª princesa chegou. Ela vestia uma saia de gaze branca, com cabelos negros caindo como uma cascata, e um olhar levemente frio nos olhos. Ye Shen teve que reunir coragem e avançar. Saudações, princesa Yue. Mas em seu coração amaldiçoava o imperador e a imperatriz. Essa situação era embaraçosa demais. A 9ª princesa, por sua vez, mostrou-se um tanto fria. Famoso herdeiro Tianyan, já ouvi falar muito de ti. Mas o imperador parecia temer que o mundo estivesse quieto demais. Xiao Jiu, Shen'er, vocês 2 são gênios desta era. Que tal trocarem alguns golpes na primeira vez que se veem? A 9ª princesa ficou atônita. Nos olhos dela surgiu um leve desprezo. Se fosse um duelo com tua irmã,
ainda teria algum interesse. Mas contigo, pirralho, o que há para lutar? E Exen quase enlouqueceu. Que tipo de castigo ele estava sofrendo? Rapidamente juntou as mãos em saudação. Tio Imperial, é melhor esquecer isso. Eu e a nona princesa acabamos de nos conhecer. Começar com um duelo não é apropriado. A nona princesa concordou. Seu rostinho claramente dizia, ainda bem que tens bom senso. No entanto, o imperador apenas sorriu misteriosamente. Somos todos da mesma família. Que mal pode haver nisso? Vamos, vamos, vamos. Deixe-me ver a energia dos jovens. Sem dar ouvidos, ele próprio liderou o caminho até o campo de batalha. A nona princesa franziu o senho. Para ela, essa luta era simplesmente injusta. E ainda por cima, o oponente era filho do deus da guerra invicto. Se ela acidentalmente ferisse Exen, como explicaria isso à família Yi? O que afinal seu pai estava pensando? De repente, ela teve uma suspeita. Será que isso era o famoso juntar casal à força? Mas esse pirralho tem só alguns anos. Ao mesmo tempo, Exen também pensava consigo mesmo. Como deveria lutar daqui a pouco? Deveria lutar de verdade. Ou lutar de verdade. Mas quando chegaram ao campo de batalha, ele já tinha tomado uma decisão. Princesa Willy, por favor, oriente-me. Exen gritou alto, fingindo seriedade. E logo avançou rapidamente. Palma do sol ardente. Quando sua palma foi lançada, o ar ao redor se aqueceu violentamente. As flutuações espirituais estavam exatamente no nível do grande círculo do reino da roda espiritual. Esse era justamente o nível da nona princesa. Afinal, o imperador ainda observava. Ele precisava dar alguma consideração à garota. Mas a nona princesa ficou com os olhos brilhando. Não esperava que o poder de Exen fosse tão forte. Imediatamente levantou a mão, lançando um selo de luz misterioso e complexo. Ouviu-se um estrondo quando as forças colidiram. A nona princesa ficou surpresa. Como podia ser tão forte? E Exen também se espantou. Não é possível, tão fraca assim? Mas reagiu rapidamente, dissipando o selo de calor com um movimento casual. No segundo seguinte, a nona princesa ficou satisfeita. Parece que esta princesa ainda leva uma ligeira vantagem. E o imperador ao lado assistia, o rosto mudando de cor de verde para pálido. Agora é apenas uma disputa no nível da roda espiritual. Como ele não perceberia isso? Exen, seu fedelho maldito. Não precisa poupar a minha face. Bata nela por mim. Se você não bater nela, eu bato em você. No entanto, assim que as palavras saíram, ele ficou um pouco inseguro. O nível de cultivo de Exen agora era tão alto que nem ele conseguia enxergar claramente. Nem sabia se conseguiria vencê-lo. Mas logo depois, o imperador se acalmou. Será que ele ousaria revidar se o próprio imperador o espancasse? Ao pensar nisso, o imperador de repente ficou animado. Mas a nona princesa no campo ficou atônita. Sou mesmo filha biológica dele? Se ele não me bater, você vai bater nele? Como ele consegue dizer algo tão absurdo? E Exen também ficou sem palavras. Instintivamente, ele olhou para a nona princesa. Que tal eu te dar uma surra? Dessa vez, a nona princesa ficou furiosa. Muito bem, Exen. Esta princesa pegou leve com você. E ainda ousa querer desafiar o superior? Assim que as palavras caíram, uma chama poderosa e intensa irrompeu do corpo da nona princesa. Uma palma envolta em chamas cruzou o ar brilhante, varrendo diretamente em direção a Exen. Mas Exen apenas moveu levemente os pés, e de alguma forma desviou flutuando. No rosto jovem ainda havia um pouco de hesitação. Se eu te der uma surra, você não vai guardar rancor, né? O que ele recebeu em resposta foi outro golpe furioso da nona princesa. Dessa vez, Exen não teve escolha. Afinal, foi o imperador quem deu a ordem. Ele tinha que pelo menos fingir. Viu-se então que ele levantou a mão levemente, e a enfrentou com a mão nua contra a enorme sombra luminosa.